Tem que ter confiança. Tem que ter uma coisa que é difícil, né, cara? Não é fácil isso. É saber entender o erro. Porque esses caras vão errar. Né? Então, assim, só que tem que ser um erro que é o seguinte, que não pegue o nosso nome, que seja um erro que seja controlado. Por isso que a gente tem um índice de absorção muito grande dentro da empresa. Ou seja, o estagiário vira engenheiro. Sim. E aí o que eu espero é o seguinte, né? Você vai formando o profissional. E esse ali, cara, né? ele é estagiário. Então, eu falo, cara, você pode errar mais aqui, porque não é a tua... Aí quando você vira engenheiro, cara, já não dá mais. Sim. Pô, você foi pra segunda obra, pô, desculpa, cara. Então, você tem que... as fases de, sei lá, o Pablo Marçal, coach, não, tem que errar diferente. De novo, fácil falar, difícil fazer. Sim. Mas é o que a gente tenta fazer, tá, Nicolas? Não é fácil isso, né? Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Hoje eu tô aqui mais uma vez com meu brother aqui. Fala Nicolas, beleza? Fala Lucio, boa tarde. Pô, mais uma vez, prazerzão estar aqui com você. Pô, a gente tá recebendo hoje pessoa super especial. A gente lutou muito para trazer, né? Então, pô, a foi grande difícil, referência né? nossa aqui, mas ele muito tava feliz de estar aqui ali hoje. E tal, tudo... Não voa, será que voa, tal, tudo. Ficou com ciúme, né? Ele ficou com ciúme que a gente teve que desmarcar, né? Porque quando estava agendado, a gente conseguiu uma data com o vice-governador, não foi? É. E ele falou, pô, não tô valendo nada, cara. Mas tá no mesmo nível. Vice-governador, tá à altura ali. Tá no mesmo patamar. Bom, a gente tá aqui com o engenheiro civil, né? Graduado na Unesp de Bauru, pós-graduado em tecnologia de gestão de edifícios pela Poli, né? Também MBA e empresarial pela GV. É o sócio-diretor Felipe Brunelli Manzano. Fala, Felipe. E aí, beleza? Lúcio, tudo bem? Fala aí, Nicolas. Tudo certo? Como é que vocês estão? Certíssimo. Muito bem. A gente já começou a nossa história com uma saga, né? Que já era pra mim ter vindo umas 3 vezes, mas hoje eu tô aqui. Ele tava com medo, né? Ele tava com... sempre tem pessoas mais interessantes aí, mas vamos falar um pouco de engenharia aí. Vai criando expectativa, vai ficando mais legal. Vai ficando mais legal. Vamos lá. Estamos lá, estamos aqui. Vamos conhecer um pouco. Por que você foi estudar engenharia? Qual o motivo, né? Por que engenharia? Cara, não tem muito porquê, né? Vamos lá, acho que colegial, eu tinha uma certa facilidade com números, já era alguma coisa que eu tinha. Meu pai é engenheiro mecânico, formação, minha mãe é administradora. Mas mecânico já está na área da engenharia. Mas a gente morava na roça, né? A gente morava na fazenda, né? Sim. Nessa época a gente morava, minha família, uma fazenda em Jambeiro, e a gente morava na fazenda. Então, o caminho natural, sim, seria ir para uma... Eu até prestei zootecnia e tal, mas os números acabaram me chamando, já tinha aquela questão familiar, então eu falei, eu vou para uma outra área, deixa eu abrir um outro leque. E aí eu fui prestar engenharia civil, prestei engenharia civil, só que na verdade eu prestei 2 faculdades, engenharia civil e direito. Nossa. Tudo a ver, e, enfim. Eu não consigo te imaginar de ter exatas e humanas ali, né? Assim, bom, o meu plano era, eu vou prestar as públicas em engenharia civil, porque aí eu consigo ir para fora e não ter que fazer o pagamento da faculdade. E aqui em São José eu vou prestar Univai, vou prestar direito, porque era um curso, era bem avaliado. Pô, você falava de engenharia em 98, tipo, minha mãe quase chorou, falou, prefiro ter um filho bandido do que engenheiro. Tipo, não era uma profissão, né? Então, assim, não era aquela profissão, tinha engenharia, mas a gente passava por um momento, estava começando o plano real, então, assim, não era um momento bom naquela época. Bom, fiz a faculdade, eu achei que fui bem, mas não passei na primeira lista da Unesp e passei em Direito na Univap. Eu comecei a fazer Direito e falei, bora, tá, minha vida tá aqui. Na época eu avaliei de não fazer cursinho e tal, então passei com 17 anos e comecei a fazer Direito. Com mais ou menos 2 meses que eu já estava fazendo Direito, recebi uma ligação. Nossa. Cara, por acaso, hein? Destino. Por acaso, tem uma vaga aqui, eu lembro direitinho, foi uma sexta-feira de manhã, tem uma vaga que você passou na Unesp, engenharia civil, em Bauru. Eu nem sabia onde era Bauru, cara. Tipo, beleza. Nossa.
E é longe, hein? É longe. Eu falei, ó, quero ir, abri o mapa, liguei pra minha mãe tava trabalhando, falei, bicho, passei, temos que estar lá segunda-feira. Não tinha Guará naquela época, Filipão? Tinha, mas como tinha sistema de pontuação, eu não sei que... É pontuação. Era mais fácil passar lá do que passar em Guará. Entendi. Isso. E eu não tinha muita confiança a pontuação de pra você estudar passar. em Guará é mais Era alta. mais alta. E aí eu acabei passando na Unesp de Bauru e fui pra lá. Então, assim, me falar que por que você escolheu engenharia civil, eu não sei. E eu tenho até hoje, assim, algumas dúvidas existenciais. Talvez se eu ficasse em direito, eu seria tão feliz como eu sou hoje em dia. Porque eu acho que a vida também tem hora que você tem que escolher um caminho e Vai que vai, vai com que vai. certeza. Não dá pra ficar... será que vai? Será que não vai? E eu acho que, assim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida... Vai, até aquele momento, senão minha esposa vai ficar brava. Foi ter ido fazer engenharia civil. Porque assim, eu era muito, cara, tímido. Eu era uma pessoa extremamente tímida. E sair de casa fez uma mudança para mim, assim, brutal. Além da faculdade ser uma faculdade, assim, que eu estudei bastante, tá? Então, é uma faculdade que me formou bem. Puxado. Formou tudo errado, mas formou bem, porque a gente estudou muito número e tal, coisa que pouca gestão que eu acabei usando na vida. Mas ali foi... Então, assim, por quê, cara? Não tem muito porquê. Acho que eu tinha uma facilidade, óbvio, né? Mas acabou, sei lá, sorte, preparo, e eu consegui entrar nessa área onde hoje eu não me vejo em outra área, assim, de verdade. Sim. Eu amo o que eu faço mesmo. E Cara. durante a faculdade, você já começou a trabalhar em obra? Então, isso também foi uma questão particular, né? Bauru é uma cidade, deve ser mais ou menos 60% da população aqui de São José, 400 mil habitantes, alguma coisa assim. E a Unesp é integral, né? Então, tipo, eu tinha aula, tinha dia que eu tinha aula de manhã, tarde e noite, manhã... E eu fui, primeiro ano, totalmente, nunca tinha saído de casa, né? Mas eu já fui com um dever de casa, o meu pai sempre, cara, tem que fazer estágio, tem que fazer estágio. Então, primeiro ano eu não consegui nada, mas no segundo ano eu já comecei a buscar estágio. E eu era o único da minha turma que no segundo ano já estava fazendo estágio. Então eu já peguei, comecei a fazer estágio. Fiz numa empresa chamada Assuan, cara, era empresa referência lá da região, assim, uma escola fenomenal em termos de qualidade, em obra mesmo. padrão, em obra. Nunca trabalhou em projeto? Nunca trabalhei em projeto, sempre foi obra. Eu já caí numa obra assim, era um empreendimento lá, chama Marcélia, em Bauru. Um apartamento por andar, 19 pavimentos, 550 metros, assim, era uma obra top. E eu era um dos poucos da turma que estava fazendo estágio. A grande maioria... Era formado. Acabava se acomodando com a história de ser integral e tal. E assim, o estágio era loucura. Então, tipo, e naquela época, estágio de graça, eu pagava para trabalhar. Porque era de graça, mas eu tinha deslocamento e tal. E assim, sem carro, então era busão. A Unesp em Bauru, ela é um pouco longe da cidade. Então, assim, a grade da faculdade e a grade do estágio era uma loucura. Então, ficava de manhã, daí ia para faculdade, enfim. Nossa. Mas foi, cara... E até hoje eu falo, né, para todo mundo que eu entrevisto, para todo mundo que eu tenho contato de, cara, foi a estágio... sua segunda faculdade ali, né? Com certeza. Foi a minha... Porque complementou, cara. Foi assim... Eu tive sorte de ter mentores muito bons, né? E tive resiliência de entender a importância dos tutores, né? Então, eu tinha um engenheiro mais velho que era assim, o cara... se pudesse me batia, porque eu fazia um monte de coisa errada e tal, mas aí você assim, foi moldando. No começo queria matar, no final, se eu pudesse, eu casava com ele, porque eu fui entendendo a importância da disciplina, do compromisso com o acerto, de saber que você está fazendo uma coisa ali que não, assim, o erro não pode ser, não, mas eu sou estagiário. Cara, não é, cara, você tem que começar desde o início certo. Então, praticamente, e aí só que assim, né, escolhas. Como a faculdade era integral, eu tive também que postergar minha formação, porque eu tive que ir encaixando as grades, né? Então eu acabei me formando em 5 anos e meio, porque teve um momento que eu tinha que escolher a matéria ou o estágio. Eu sempre dei prioridade para fazer o estágio junto, né? E assim, a gente até tinha treta, sei lá, eu tive EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Era uma matéria que eu tinha que falava sobre a questão da pobreza e tal. Pô, eu acho
bacana, ainda mais numa faculdade pública, você ter esse entendimento, porque realmente, assim, o nível da minha turma não era de coitadinhos, era todo mundo tinha um nível mínimo, né? Mas chegar o professor e falar, cara, pô, Essa sua matéria tá me matando aqui, e o cara falou, meu, se eu não aparecer aqui, você vai tomar pau, e não tem essa não. A prova era fazer uma dissertação, então essa pressão também de ter que conciliar a faculdade, que, cara, eu estudei, viu? Putz, Imagina. com o estágio, que também tinha uma certa responsabilidade, me fez... eu acho que assim, fez toda a diferença para mim. E, né, sair de casa, conviver com outras pessoas. A Unesp, ela... Muito bom também. A minha Você turma corta o cordão umbilical. totalmente. Para mim foi muito importante. A faculdade, assim, minha turma tinha 50 pessoas, eram 3 de Bauru, o resto era tudo de fora. Então, assim... Sim. Então eu passei por aquele momento de morar sozinho, depois morar em república, querer matar os amigos, aí vai morar sozinho também. Então, assim, acho que toda essa convivência me ajudou Choque de bastante. realidade, Choque, né? total. Tem que tirar a cueca de trás da porta. Meu, se não fizer, se fizer isso, você apanha, tem que comprar, fazer compra. Então, enfim, assim, tudo isso me ajudou bastante nessa formação, até porque assim, eu era o mais novo da turma. Eu entrei com 17, né? Então, eu sou 17 de agosto, então eu era o mais novo mesmo. Você entrou com 17 anos, saiu com 22, 23. Então também eu me formei o mais novo, né? Então, e assim, cara, tem coisa que isso tudo ajuda você a ter maturidade, mas tem que ter tempo. Mas depende de você também, né? Porque você se propôs isso também. Sim, mas trabalho também. Mas, cara, era um trabalho, responsabilidade, mesmo, né? Tudo isso vai te ajudando, tudo junto, mas assim, acho que esse é um ponto. Então, minha família sempre, cara, me deu toda a condição. Tanto que eu falei, eu fiz praticamente 4 anos de estágio pagando, porque eu não recebia nada. A bolsa era o favor, ó, você tá aqui, beleza, para não falar que paga nada, eu pagava o seguro para ver se eu não, sei lá, se eu não ia fazer alguma coisa muito errada na obra. Mas isso que você está falando é legal, Filipão, porque mostra, tipo, desde o começo da sua carreira um pouco da mentalidade também. Sim. Porque, pô, você pagar para trabalhar, não é todo mundo que... Não, enfim, você pode ser... Tanto que na própria minha... Tudo bem que não era uma época que tinha vagas sobrando, né? A gente em qual tinha acontecido há muito tempo, então assim, não tinha tantas vagas. Mas tinha cara que se de graça, fico em casa. É isso. Bom, faculdade pública, você sabe o que os caras faziam em casa. Não vê o valor, né? Do aprendizado. Então assim, jogando PlayStation mas eu entendi que isso era importante e é um recado que eu dou para todo mundo, tipo, falo, cara, tem que fazer estágio, bicho. E eu falo com dó, assim, eu acho que assim, eu vejo o mundo acadêmico se deslocando muito da realidade e, sei lá, não sei se verdade, ficando mais velho e tal. Muito número e pouco... eu tive umas aulas assim, sei lá, pontes, cara, calcular trem tipo, pô, legal, cara, mas é muito específico. Todo mundo tem que ver essa aí. Não, isso aí, cara, eu fiz engenharia também, civil, faculdade pública civil também, cara. Eu tive muito pouco a matéria de gestão, cara. Eu lembro que no último semestre eu já estava efetivado no trabalho, tinha que trabalhar 8 horas por dia, ia para a faculdade para fazer aula, e lembro até hoje, era administração de aeroportos. Eu tinha que ir lá na aula apresentar o Boeing 747. O vento vem para aquele lado, puta, a biruta. Então, assim, isso para mim eu falo com tristeza, porque eu acho que a faculdade tem um papel fundamental. Eu não sou daqueles que... o Elon Musk, pô, é o Elon Musk, bicho. Eu não fez faculdade. Cara, tem que fazer faculdade. Nossa, é verdade. Você vai aprender ali, né? O Steve Jobs, porra, bicho. Nós estamos aqui, cara. Beleza. E aí, depois da faculdade, como é que foi o início da carreira profissional? Cara, aí assim, eu fiz tudo bonitinho, mas quando eu me formei não tinha vaga, né? A gente, a construção civil vive de ciclos, né? E eu tava num momento que não tinha... O pessoal falou, cara, você é lindo, maravilhoso e tal, mas não tem obra. Então, valeu. Fizemos um churrasco de despedida e eu voltei para São José. E aí, o André, né, o meu irmão, que é um dos meus sócios aí da MZ3, ele tava fazendo engenharia civil também aqui em São José. E aí foi, bichão. Univap? Ele fez Univap. Certo. Tô voltando, você tá na área, porque a gente é assim, né, a nossa área é muito de indicação de... Você conhece, outro conhece, né? Falou, pô, você tá na área aí. E aí? E aí eu consegui, através dele, fazer entrevista, entrar numa obra, numa construtora. Eu cheguei a falar na Marcondes Sede fazer entrevista. Você fez entrevista lá, Felipe? Não fiz entrevista não, foi na entrevista. Foi um bate-papo por causa da fazenda, né? A minha tia conhecia, foi até com o teu pai.
Mas aquela coisa assim, pô, você fala com o moleque lá, que ele acabou de se formar, tá meio perdido. Caraca. Mas, assim, não era uma vaga, mas foi assim. Que sorte sua que a gente não te contratou, senão não ia ter, imagina. Mas era mais pra tipo, e aí, eu tô perdido, o que eu faço? Que erro nosso, que sorte sua, cara. Eu tive várias conversas nessa época e acabei entrando na PMO, que fazia obra industrial. E aí comecei com obra industrial, mas eu, assim, acho que o estágio também tem essa formação de caráter. Eu queria trabalhar com prédio. Sim. Mas o meu primeiro emprego foi com obra industrial. Então fui trabalhar em Tremembé, depois morei no Rio, fui trabalhar no Rio. E numa dessas da vida, o pessoal de Bauru, quando teve um novo ciclo, e eu sempre tive contato com os engenheiros, tem uma vaga, Felipe. Eu estava morando no Rio nessa época. E aí fui para Bauru, fiz entrevista e aí voltei. A Suan, né? Na essa Suan. Empresa. Essa Na Suan, nessa construtora. E aí eu voltei para a obra predial, que dali não sai mais. Então, de 2003 a 2005, 2006, eu sou ruim de data, tá, gente? Foi quando eu trabalhei na PMO, fui pro Rio, fiquei quase 1 ano e meio lá no Rio. E depois eu voltei para Bauru e dali não saí mais de obra predial. Fui trabalhar com obra de... E aí fiz obra predial residencial, comercial e hotelaria também. Fiquei em Bauru. A minha esposa, né, hoje, a Renata, ela é de Bauru, então quando eu voltei pra cá, a gente acabou separando. A gente namorava ainda na época, né? Mas quando eu voltei... Durante a faculdade? Você conheceu ela eu comecei ela durante a faculdade. Ah, né? entendi. Aí fiquei com ela, mas aí quando eu vim pra cá, daí quando eu fui pro Rio, eu falei, meu... Bauru, Rio de Janeiro, desculpa aí. Aí ela tocou a vida dela, eu toquei a minha. Mas quando eu voltei pra Bauru, já também foi nessa, tipo, vou voltar e vou lá, vamos ver, né? Sensacional. E aí a gente voltou a namorar e tal, e acabamos casando, né? Então, assim, Bauru também teve esse aspecto pra mim, mas eu gostava muito da cidade e esse aspecto de poder voltar com a obra predial que me fez, né? A obra industrial era muito trecho, né, cara? Então, assim, nossa, difícil ficar fora, né? Era difícil, assim, obras muito legais, tecnicamente muito desafiadoras, mas, cara... Indústria mesmo? Eu trabalhei na Oxiteno, aqui em Tremembé, e depois eu fui pro Rio para fazer uma parte do museu que a Embraer tem no Museu Aeroespacial lá em Campo dos Afonso. A Embraer tem uma parte lá, fiz uma parte do museu, depois fui para Michelin, em Campo Grande. Então... Mas, enfim, isso é uma parte obscura da minha vida. Mas eu adoro o Rio. O Rio é sensacional, adoro o Rio de Janeiro, mas para trabalhar, putz, bicho... Tá longe pra burro. É longe. E aí voltei para Bauru, fiquei um tempo lá e também a mesma coisa, cara. Espírito inquieto, tava na Suan há muito tempo, sempre trabalhei na Suan. Casei com a minha esposa, chegou um momento, falei, bicho, quero voltar para São José. São José tava começando aquela onda de... condomínios clube aqui, então Splendor e tal. Eu tava numa empresa que era a maior de Bauru, mas fiz estágio e tal, já não via oportunidades, né? E comecei a fazer um movimento também com o André, que aí ele já estava formado aqui, trabalhando aqui em São José. Na HS Tressolde. Falei, bichão, quero voltar aí, vai dando uma pesquisada aí, se tiver alguma coisa eu vou. E numa dessas da vida, fiz uma entrevista, deu certo e eu vim para São José. Vim primeiro, minha esposa estava trabalhando em Bauru, vim para cá, comecei a trabalhar. Minha esposa trabalha no Correio, concursada, e aí mexeu os pauzinhos, fez lá o processo. Depois de uns 3 meses ela veio para cá e a gente veio para São José e estamos aí direto, né? Trabalhando com obra predial. Fiquei na HS, fiquei bastante tempo, comecei como engenheiro de obra, virei coordenador. E aí também, nesses momentos aí de inquietude, um amigo meu que formou comigo, cara, tem uma pós aqui em São Paulo, que é a pós top para obra predial tal, que é o TGP, que é a Tecnologia na Gestão de Produção de Edifícios. E eu sempre gostei de estudar, sempre tive essa veia aí. Pô, Filipão, vamos fazer. Eu falei, bicho, tô em São José, cara, 2 vezes por semana aí, USP, à noite? Cara, à noite. Nossa, puxado. Não, eu vou fazer com você, pá, beleza. Conversei com a minha esposa, cara, acho que vai ser importante. Falei com o pessoal da HS, que ia precisar tipo assim, sair um pouco mais cedo, né? Eles me ajudaram também nesse curso. Não, bora, vamos fazer. Cara, peguei e comecei. Fiz a inscrição com esse meu amigo. Quando foi começar, na semana foi começar, ele falou, Filipão,
Valeu, boa sorte. Valeu, eu não vou. Vai com Deus. Piscina gelada, total, e embora, né? E ele já era de São Paulo, né? Putz, Caramba, o cara tava lá já. Deslocamento 2 vezes por semana, saía 4 horas da tarde, chegava meia-noite e pouco. É, isso mesmo. Poli, que é tipo assim, a aula até às 10h30, eu acho. Acabava pesado, normalmente 15 para as 11 horas e tipo, o nego fuzilando. Mas, cara, esse também é aqueles momentos que mudaram a minha carreira, mudaram a minha visão. Porque é um curso assim que hoje você... o pessoal tem acesso a projeto de produção, cara, não tinha nada, né? Primeira vez que eu vi um projeto de forma mesmo foi lá, tipo, projeto de alvenaria, assim mesmo, de ver e ver a turma usando, né? Porque os alunos eram Cirela, Tarjab, Gafisa, só cara... Contato também ali, o network fantástico, né? E o network acabou me levando pra Cirela, né? Então, mas valeu muito, entendeu? Porque eu acabei conhecendo muita gente e conhecendo muito, assim, os professores. Tanto que hoje, no momento, o Fernando, né, que é meu sócio, e a gente tem uma coordenadora, que é a Joyce, que estão fazendo curso. Porque esse mesmo aí? Esse mesmo. O Fernando tá fazendo lá? É o mesmo curso? 2 vezes por semana. Cara, eu curso. fiz uma pós em São Paulo, eu ia 2 vezes por semana. Saía 4 horas da tarde, chegava meia-noite. Nossa, quando dava, era na terça e na quinta. Quando dava quarta-feira, eu já tava morto. Segunda e quarta, cara. Mas assim, é um curso... Isso também é uma coisa, né, cara, que eu aprendi também. Tem que fazer pra valer, cara. Tem que ser um negócio bom, meu. Porque se você for fazer um negócio meia boca, não vai mudar nada a tua vida. E o investimento de tempo é alto. Então, assim, isso eu falo, porque a gente vê muita gente assim, acabou de se formar, vou fazer uma pós. Cara, calma, bicho. Vê pra onde você vai, vê pra onde a biruta vai levar. Ninguém vai te contratar porque você fez uma pós recém-formado, entendeu? Então, assim, e isso foi bom também porque eu já tinha uma experiência profissional. Então, a pós era tiroteio, tá ligado? Então, o professor falava, tinha aluno que era diretor técnico da Cirela, batia de frente, ia ser ali no meio e, cara, então... Se não tiver know-how também, você fica perdido no tiroteio. Tanto que assim, hoje mudou um pouco, mas na época, tipo, o crivo pra entrar era muito grande. Não era assim, vou lá fazer matrícula, fiz entrevista, você vai vir fazer mesmo isso aqui, você vai vir pra São Paulo. Até porque é USP ali, né? Não é pra qualquer um, não. E esse curso é famoso por isso mesmo, entendeu? Então assim, foi bem válido. E nisso também acabou que me conduziu a um tempo de Cirela, né? Após eu acabei conhecendo tal, e lá em São Paulo mesmo? Lá em São Paulo. E aí você trabalhava e estudava em São Paulo? Aí num saiu da período saí da HS, fui pra lá. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Chegou a morar lá em São Paulo? Morei, tipo, esposa aqui tem que morar, e tal. Né? Não tem jeito. A obra era do lado do estádio do Morumbi ali, do lado do Einstein ali, chama Andaluz. Mas eu fui, logo que eu fui lá, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí, tipo, balançou. Falei, cara, não dá pra eu ficar aqui, minha mãe lá, e era um câncer agressivo, tanto que ela acabou lutando, mas falecendo. E aí eu fiquei pouco tempo, fiquei 3 meses de Cirela, mas fiquei na Cirela 3 meses. E assim, uma boa experiência tenho amigos também, e contatos até Com hoje, certeza. Entendeu? Porque foi bem válido. E acabei voltando pra HS mesmo. E aí ficamos na HS por um período, até que um belo dia... Como é que foi a história da MZ3? Conta aí. Então a gente voltou para HS, eu trabalhava na HS, André trabalhava na HS, meu irmão, o Fernando trabalhava na HS, que é meu sócio também na MZ3, a gente trabalhava todo mundo junto lá. A HS estava com um volume de obra interessante, só que aí a gente pegou aquele momento... Também, loucura do mercado, que tipo, distrato louco. Sim. Você tinha mais distrato do que venda. Justiça não, o cara tem que distratar, você tem que entregar custo total pro cara, segurança total, mudança de lei de zoneamento. O pessoal da HS falou, cara, vou parar, bicho. Sim. Parou. Não dá pra brincar essa Muito brincadeira. risco, né? Muito risco. 2013, 2014. Eu lembro dessa loucura. E aí, assim, a gente foi terminando as obras, eu era coordenador de engenharia da HS e, tipo, fui terminando, André, vou te mandar embora dia tal. O Herbert, né? Eu vou fazer aqui, nesse dia você me manda embora, que eu vou embora, porque já não tem o que fazer, né? E aí, nesse momento, né, que a gente tava nessa, conversa com o André, né, minha mãe era viva ainda e, tipo,
vamos tentar empreender, né? Meu avô veio da Itália, empreendedor e tal. Vamos tentar empreender. Era um momento de assim, eu já me via com uma experiência profissional interessante, então, cara, ou vamos empreender ou vamos no mercado buscar vaga. Sim. Acho que, assim, teria condição de arrumar emprego, talvez não aqui em São José, talvez teria que ir para São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, Bauru, sei lá. Mas acho que a gente tinha condição, mas falou, agora é a hora. Né? A água bateu na bunda, vamos tomar uma decisão. Pô, mas é que não era um momento assim também. Não parece um momento muito trivial, né, Felipão? Assim, porque era um momento muito ruim para engenharia, né? Não, você tá falando isso. Eu me lembro de 14. Eu me formei. Eu me lembro de 14, teve impeachment da Dilma. Pô, cara, AS, Odebrecht. uma crise. Putz, era uma loucura. Assim, foi um momento de crise muito grande, mas assim, Deus e a gente, né, acabou criando uma oportunidade. Que é assim, o que aconteceu nessa época? A gente estava nessa discussão, vamos, não vamos, tal. A Vituso. Tem que ter coragem também, né? Não, sem também, coragem você não faz loucura, nada na vida. Sei lá qual que é a palavra, né? Falta, ou, enfim, você não ter vontade, ideia do risco. Vamos embora. Mas nesse momento que a gente estava nessa, de começando a estruturar, vamos fazer, a M Vituso estava com uma obra e estava procurando engenheiro. E aí eles me ligaram, que eu era coordenador, Felipe, quero fazer uma proposta pro André, que ele estava aí, você viu algum problema. E aí a gente nessa hora falou, Marco, não vejo problema nenhum, mas a gente está pensando em montar alguma coisa, o que vocês estão precisando? E aí assim, cara, de novo, Deus, tudo é para acontecer. Eles estavam com uma ideia e a gente, então eles tinham uma demanda e a gente tinha mais ou menos a oferta. Não sabia como e tal. A fome com a vontade de comer. E aí vamos lá, vamos conversar, vamos fazer. E aí assim, a MZ3 já existia, mas não tinha. E, cara, o nosso primeiro contrato foi já com a M Vituso pra gente começar a fazer o Granville. E aí a gente tinha algumas premissas, né? Cara, o que a gente quer fazer para não sofrer o que a gente sofria na HS, né? A gente sofre até hoje de outros modelos. Só mudou o problema. Desculpa, é eterno. É um aprendizado a gente eterno, vai sofrer. Né? Mas naquele momento a gente colocou algumas premissas. Cara, vamos tentar trabalhar com mão de obra própria, que é uma quebra de paradigma do mercado muito grande. Né? Todo mundo trabalhava com empreiteiro, né? Então, vamos tentar montar equipe. E isso... O momento ajudou, porque era um momento que as empresas não estavam com muitos lançamentos, a própria HS estava tinha bastante gente no mercado. Tirando a gente no mercado. Então, agora é o momento a gente vamos mão de obra própria? Vamos com mão de obra própria. Cara, vamos dar um viés bem grande no funcionário, de o cara se sentir parte mesmo, né? A gente tem aquela história, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Cara, mas por que isso? É uma profissão digna, a gente sabe que o ticket médio de salário é interessante, não é assim... A gente compara o piso da nossa área com o piso mesmo, né, paulista, quase, sei lá, 40%, 50% acima, então assim, tem uma questão salarial. Porra, é trampo, né, mas ao mesmo tempo. E aí a gente foi costurando a MZ3 com o que a Vituso queria, e a gente também tinha uma decisão... que a gente sempre colocou. Cara, a gente quer ser construtora. A gente não tem ainda viés para ser incorporador. Não é o nosso... Não sabe. Entendi. Eu sei... Cara, vai fazer a obra. Eu não tenho medo fazer de a construir obra. nenhuma obra. Nenhuma. Assim, desculpa, com muita humildade, falando, mas se vai fazer prédio, cara, vamos embora. Dá para estudar, dá para fazer. Mas incorporação não é o nosso negócio. Então a gente falou, a gente tem... E quebrar o paradigma do mercado também, porque, cara, dá pra ser construtora e sobreviver, porque a gente... o cara é gato e quebrou, o cara não sei o quê. Você tem poucas construtoras por sangue. Sim. Tem poucas. 100% gato aqui, deixa eu fazer a tradução pra gato. Gato é empreiteiro que o cara... que a gente sempre ouve. Né, terceiriza ali. E aí esse gato quebra, sai fora, te deixa na mão e você tá ali, tem que entregar um trabalho pro cliente e ficou na mão. Então, isso tudo a gente tinha como premissa, cara, o gato... E assim, é uma relação que a gente sabe que é complexa. Sim. Mas a gente falou, tem uma parte do bolo aí que a gente pode tentar, e é onde a gente sabe, cara, a gente pode realmente ser competente tinha nisso. Bastante know-how ali, trabalhado em várias empresas. A gente trabalhou bastante, estudou, né, já tinha curso, a gente tinha preparação, o André já estava aí e tal... E aí nessa que nasceu a MZ3, né? Que na verdade nós somos a MZ3, somos em 3 irmãos, né? É eu, o André e o Rafael. O André é engenheiro e o Rafael é administrador.
E a gente tem o irmão que a gente fala que é o de coração, né? Que é o irmão de escolha, que é o Fernandão, que é engenheiro civil também. Então o MZ3 é pelo nosso sobrenome Manzano, o número 3. E o Fernando tá junto. Então hoje nós somos aí os 4 da MZ3. E é o nosso negócio, cara, é construtora. Então dali a gente começou relação com a Vituso e aprendendo também, né? Porque, cara, ser empresário é totalmente diferente de ser engenheiro de obra. Sim. A gente até hoje está aprendendo. Com certeza. Tá sendo com muita humildade, cara, todo dia. Hoje a gente teve uma aula, a gente fez um curso dentro da Vituso de matemática financeira de juro composto, assim, porque tem hora que você buga, fala, pô, mas como é? Então, assim, toda hora você está aprendendo. Então, ser só construtora já é um desafio muito grande, né? Porque aí você começa a ir nos meandros, né? Porra, fiscal, tributário. Você começa engenheiro e termina sindicato, empresário, administrador de empresa. Cara, né? Marketing, jurídico. Tem que vir em podcast. Você começa, esse é o mais fácil. Começa a ter que fazer essas você coisas. começa a fazer as coisas que, cara, não Mas é tá melhor no meu dia a dia, entendeu? Tá melhor que na poeira da obra, Felipe. Então. Ar-condicionado, cafezinho. Você gosta, né, cara? Então, assim, então você tem que... Então, é um aprendizado muito grande. É uma mudança de paradigma muito grande. Que, assim, eu ainda não... Eu acho que eu nunca vou estar preparado. Nunca, porque eu sempre estou buscando mais coisa. Mas foi uma mudança grande pra gente, né? E assim, né? A gente, até hoje, em qualquer momento que eu possa, eu sempre enalteço e agradeço pela Vituso ter dado pra gente essa oportunidade inicial. Porque senão, né, é igual a gente acredita em algumas pessoas que começam com a gente fazendo estágio, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a gente tinha o know-how do Felipe, engenheiro, o André, engenheiro, mas... Da empresa MZ3 foi um voto de, talvez, de confiança, entre aspas, ali, né? Total de confiança, entendeu? Com muita humildade e assim... E sabendo a nossa responsabilidade também, né? Então, acho que foi bacana por isso, porque também, assim, a Vituso estava num momento que ela queria escalar, né? Então, ela queria ter mais braço de incorporação, né? E cara, a concessão de obra, assim, é brutal, né? Assim, a massa de mão de obra, as decisões, a gente ainda tem um processo muito ainda artesanal, a gente depende muito do homem-hora, né? Sim. Então, a gestão, e a gente está num momento também, né? Aí assim, bom, aí você pula 9 anos, estamos aqui hoje, né? Fazendo o que a gente faz, o que a gente gosta como construtor, e os desafios vão mudando, cara. A gente já passou por pandemia. Nunca para. Nesses 9 anos aí, outros clientes vieram. E a experiência também, né? Você, como eu falei, entrou um engenheiro ali, hoje é um diretor de uma construtora, né? Com outros desafios. Sim. Fala desse aprendizado aí, empresarial, né? Assim, eu acho que esse é o maior desafio mesmo, né? Virar a chave de engenheiro de obra para diretor, decisões estratégicas, aprender outras coisas, né? A gente, como você falou, na primeira obra, nossa, praticamente era Fernando, eu, André, o Curva, que é o nosso hoje mestre geral, coordenador de mestres, assim, já até a nossa função. Então a gente era a nata da nata numa obra só. Naquela época a Vituso, o Moia ficava acompanhando obra. Então, assim, a gente, cara, era... Eu na moldura, Felipão. A gente tem um caso curioso. Tem um caso curioso, né? Eu queria fazer esse até relato. hoje, eu passo... Teve um funcionário que passou na MZ3 lá. lá. Moldura torta que eu sei de onde apareceu. Deixa eu contar pra galera esse relato, porque não é... Acho que quase ninguém sabe, né? Mas eu gosto de falar, porque é legal pra caramba. Assim, faz parte da minha história. Acho que eu comentei um pouquinho quando eu tive aqui com o Lúcio. Mas, cara, quando eu tava no começo da minha carreira, foi quando os meninos estavam montando a MZ3. E na época eu tava no Rio de Janeiro. E aí eu pedi uma oportunidade aqui em São José, queria fazer um estágio de férias. E aí a turma da MZ3 me abriu as portas, né? Através lá também do pessoal da Vituso. Sim. E, pô, gratidão total, Felipão. Porque naquele momento, pô, você sabe, foi o que você falou. Eu tava lá no meu estágio, sabia nada de engenharia, mas fui lá, passei um mês. E aí o tema que eu queria entrar aqui, você falou um pouco de gestão. Cara, na época, poxa, enfim, não que eu tivesse um conhecimento vasto, mas me impressionava ver o nível de gestão que vocês tinham já numa primeira obra, né? Porque eu tava lá no Granville, que foi a primeira que vocês fizeram, e tudo muito bem controlado, assim, uma organização extrema. Eu lembro que eu ficava encantado, eu entrava lá na sala do Fernando, na época ele era o engenheiro lá, e, cara, todos os quadros, cronograma de obra, você sabia que horas, quem ia estar em qual lugar, semana que vem, hoje, amanhã.
E essa brincadeira da moldura, porque o Felipe me deixou dentro de uma caverna lá, separando as molduras, o que vai em qual lugar. Sim. O Fernando executou. Mas é isso. Mas fala um pouco disso, Felipe, assim, questão de gestão de obra, cara, porque isso é, assim, um pouco desse... Acho que a gente vai entrar um pouco depois nesse DNA da MZ3, mas eu acho que hoje, pelo menos olhando de fora, como participante do mercado, acho que vocês são uma grande referência em gestão de obra. Sim. Eu acho que isso tem muito da sua bagagem aqui, mas assim, o que é gestão de obra para o Felipe? Como vocês fazem? Qual é o molho especial da MZ3 ali nessa questão de gestão? Cara, assim, acho que é suor e lágrima, né? Mas... e planilha, né? Planilha. Mas, cronograma, né? Assim, todas as paredes, né? Engenharia civil é um leque absurdo, né? Uma obra, você tem que saber de... Cara, você tem que saber de como tirar o habite da prefeitura a fazer a locação de uma obra. Então, é muito vasto, né? Mas uma coisa que a gente sempre bateu desde o começo é planejamento, tá? Planejamento é todo dia, é desafiador. Nossas obras não são mil maravilhas. A gente sempre está terminando assim, tipo, aos 45 do segundo tempo, porque a gente trabalha também com cronogramas arrojados. Mas isso é um diferencial nosso, porque a gente consegue ter, junto com a Vituso, aí, prazos interessantes. Mas, cara, planejamento é uma coisa que a gente sempre bateu, né? E o planejamento, ele é muito focado em rotina. Então, o que você falou aí, né, que a gente era até meio chato a rotina nossa, você acompanhava o Fernando, de tipo, olha, tinha o quadro de onde está o funcionário tal, o que ele vai fazer essa semana, qual que é a evolução diária da atividade, porque só assim você consegue realmente ter a gestão, né, a equipe na mão. Como a gente disse aqui, né, a gente ainda trabalha com um volume de homem-hora brutal. É muito assim, né? Hoje, você olha para uma obra, qualquer obra aqui, né, nossa, você olha para cima, cara, 99% do material que está lá, o que não foi bombeado foi alguém que pegou a mão, botou e colocou. Botou então, no carrinho, subiu. Botou no carrinho, subiu. Na jirica, no piruzinho ali. Cara, então assim, a quantidade de homem-hora é muito, 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 muito grande, né? E você gerir essa mão de obra, porque assim, o trabalhador brasileiro tem muita boa vontade, né? Os caras são trabalhadores. Mas ao mesmo tempo você tem que ter um sistema de gestão, porque se você não falar o que você quer do cara, como você quer, não rende, né? Não rende. Né? Então, assim, eu vejo assim, muito problema de obra não é por falta de vontade do cara. É o entorno. Então você tem lá, né? Isso, a gente tem até cases aí, né? A gente tem atuado bastante no Lean Construction, né? Que eu acho que isso, cara, pra mim hoje quem não falar de Lean em obra vai morrer. A gente mesmo com Lean não tá fácil. Né? E a gente ainda tá longe, é uma jornada, né? Mas a gente já fala disso aí há 6, 7 anos, muito também por intermédio do próprio Marco Vituso, que veio da indústria, né? Da Kodak, e era uma coisa que ele vivenciava. Ele falava, cara, não pode ser tão ineficiente. Construção civil não pode ser desse jeito. Artesanal. Né? Tão artesanal e tal. Né? E aí a gente aproveitou esse viés, a gente tem vindo numa jornada bem forte com consultores e tal, aí uns 6, 7 anos, né? E aí nisso a gente percebe algumas questões, né? Eu sempre gosto de elucidar um caso, né? Teve uma obra que a gente fez um trabalho de Lean muito forte, que a gente, uma obra de alvenaria estrutural, que a gente conseguiu sair de um ciclo de 8 dias para 3 dias. Caramba. Tá? Com a mesma equipe... O ciclo, cada laje. A gente lá era sistema X, né? Então, em 3 dias eu subia a alvenaria de uma torre, aí os pedreiros iam para outra e em 3 dias eu fazia. Então, o ciclo total da laje era 6 dias, mas cada equipe de pedreiro fazia um ciclo a cada 3 dias. Foi assim... 3 dias? Foi um negócio disruptivo pra gente, pra toda a equipe. E o principal, cara, a gente conseguiu atingir isso com a mesma equipe. Não é que de 8 para 3 dias? Qual a menos da metade? A mágica foi controlar e tirar. Aí, então, assim, vamos lá. Produtividade. Você tem um potencial daquele cara de produzir. Como é que ele atinge aquele potencial? É não faltando material. Ele fazendo a elevação, ele sabe como fazer. Mas você indo lá e falando, cara, faz daqui para lá que vai conseguir, você vai ter uma produção maior.
É pegar o projeto e ver algumas barreiras, tipo, cara, essa viga aqui, viga de escada. Pô, se essa viga for pré-moldar, a gente fizer lá embaixo, em vez do cara ficar aqui fazendo já vem, você consegue. Tirando da frente os gargalos, então assim, numa laje de alvenaria estrutural, você tem um monte de bloco lá, 14 por 39, mas você tem vários bloquinhos, compensador e tal. E normalmente o que falta na hora que o cara tá lá? Compensador, não sei o quê. Então, cara, sobe esses primeiro. Aonde você vai botar o pallet? Aonde vai ficar o andando? Cara, é assim, a gente chama de DPP, né? Que é Desenho do Planejamento da Produção. É desenhar de hora em hora o que o cara vai fazer. E a gente, cara, não tá acostumado com isso. Não, isso é uma engenharia pesada, né? É um grau de detalhe que a gente não tá. Mas isso foi importante o trabalho do consultor, porque quando o cara falou no primeiro dia, falou, vocês vão chegar em 3 dias. Tipo, tá louco. Que? Faço isso faz 10 anos. Bichão, bora, entendeu? O mestre de obra, a gente tinha um mestre de obra, tipo, entendeu? E, cara, chegamos e de novo, cara. E ele falava, vocês vão chegar com mais qualidade. Chegou com mais qualidade, cara. Nossa. Então, assim... Melhor do que... Beleza, hoje a gente... Aí, assim, foi... tal, tanto que a gente chegou num ciclo de 4. A gente acha que é um ciclo que mais... Ok, beleza, não é tão... Porque ali você tirar não podia o couro do pessoal. Mas os caras adoravam pelo seguinte, o cara ganha por produção. Nossa, ele produzia em vez de 4 em 3, cara. Pra ele é muito melhor. E aí, tudo isso era pra dizer o quê? Então a gente fez todo esse treinamento. Beleza? Tal. Acabou a obra. Alguém viu, foi lá, os pedreiros. Ofereço 50% a mais pra vocês virem pra cá. Aí os caras chegaram na gente e falaram, ó, sei lá, vai, ordem de grandeza, tá? Eu pagava 10, o cara ofereceu 15. Sim. Bicho, pode ir. Não tem condição, pode ir. Pô, os caras foram. Não tem verba, né, pra pagar isso. Não deu 3 meses, os caras voltaram. E aí, tal. Por quê? Não produzia. Não produzia. Cultura, não. Então, assim, o cara ia ganhar 15, mas a obra só dava condição dele fazer 20 metros quadrados. Sim. Na minha, sei lá, gente, o número é só fictível. Menos por execução, mas vai fazer mais. Ele ganhava 10, mas na minha obra ele fazia 50. Exato. Acabou, cara. E não passava raiva, entendeu? Porque, de novo, o cara quer ir lá pra trabalhar, cara. O cara bom. O profissional bom, ele quer ir lá pra trabalhar. Ele não quer ir lá pra ficar dando atestado, ficar enchendo o saco. Ele quer ir lá pra produzir, cara. Produzir bem feito. Então, esse foi, cara, uma mudança de paradigma na nossa cabeça brutal, tá? Agora, falar é fácil, fazer é difícil. Sim. Tanto que a gente fez essa obra, para manter não é fácil. E aí, assim, tô falando do serviço. Todo ali tem que cuidar, tem que conseguir colocar isso de todos, né, cara? Então, eu acho que hoje... serviço você diz só na alvenaria. Você tá comentando assim, só a alvenaria, né? Né? Aí tem o cara da forma, da laje, da ferragem. Tudo, cara. Que é muito doido. Quando você pensa, por exemplo, na realidade de vocês hoje, com vários canteiros de obra, com um volume de pessoas muito maior do que vocês tinham nessa época, imagina a loucura que é você transformar isso numa esteira ou num padrão replicável. Isso, né? Sim, isso é fato, tá? A gente tem passado por um momento de ajuste de muita coisa, porque assim, as obras aumentaram, o volume de obras aumentou, a complexidade aumentou, né? A gente hoje tem empreendimentos aí, uso misto, laje mudando, não sei o quê. Como o cliente está mais exigente, a gente também é muito exigente com a gente. Então, não, agora tem, sei lá, tomada para carro, uma coisa que a gente nunca viu na vida, painel fotovoltaico, e não sei o que, você tem que pôr isso no ciclo, prefeitura exigindo mais coisa, enfim, né? Então, assim, os desafios externos, né, fora os internos, né, levam a gente... Mas aí você precisa de gente, cara. Você precisa de ter time. Tem que ter time. E isso é uma coisa que a gente sempre, desde o começo, né? A gente sempre tentou formar, criar cultura, ter uma identidade, né? Entre as pessoas, né? É o cara que acredita no que a gente faz, no que a gente... não é fácil, tá? A gente ter todo esse modelo de gestão é desafiador, porque você tem que ter rotina. O que mata é a rotina, né? Não adianta você, vou pra academia... meia hora por dia ou eu vou passar no spa 3 dias por mês. Não vai, o que vai te emagrecer é todo dia fazer meia hora. É mais ou menos a mesma coisa da obra. Não adianta você falar, não, uma vez por mês eu vou pegar o planejamento, que a gente você fala, auditoria. Não adianta no dia da auditoria você fazer. Cara, todo dia você tem que fazer isso aqui, fica fácil. Né?
E você levar essa missão, né, essa visão, porque, de novo, né, cara, quem vai fazer a diferença, a gente tá lá para ser graxa, eu falo, né? A gente tá lá para ajudar. É o cara que tá lá na ponta que tem que entender isso. A importância dele fazer bem feito, de fazer direito, né? Você pega um azulejista, ele tem que ter capacidade de acabar de fazer azulejo, olhar e falar, cara, esse serviço tá bom, esse serviço não tá ruim, entendeu? Não é, de novo, falar é fácil. Não, mas você tá falando, é verdade, Felipão. E assim, o que me deixa curioso é, cara, como é que você faz para cascatear esse entendimento? Porque assim, Sim. é impossível, que eu às vezes uma vejo... equipe só para cuidar dessa gestão de tudo Exato, isso. Às vezes as fora empresas... a própria mão de obra. Muito preocupadas em microgerenciar. Tipo, eu tenho certeza absoluta que você, Felipe, não tem tempo de passar em todas as suas obras todo dia para olhar, pô, como é que tá o azulejo, como é que tá o gesso, como é que tá... Não dá. E como é que essa cultura, né, que eu acho que, enfim, a cultura da MZ3 é muito forte, como é que isso cascateia e como é que você delega? Porque, pô, o nosso trabalho é sensível, delicado. Você falou, o cliente é mais exigente, a incorporadora é exigente. Como é que você delega e dorme tranquilo? Essa é a dúvida. Cara, bom, dormir eu não tô dormindo, faz tempo. Tô com um filho de 2 meses em casa, o Heitor, que, putz, essa madrugada, 1h ele tava assistindo hop correndo. Mas eu não durmo por isso, tá? Não pela MZ3. Não pela... Também não durmo por... às vezes por preocupações existenciais de saber que dá para fazer melhor e às vezes não estamos conseguindo por essas dificuldades mesmo, né, cara? Mas assim, a gente tenta pegar muito na questão da cultura, na gestão, né? Então assim, tem coisa que não é negociável, confiança. Então se eu falar pro G, cara, toda laje você tem que ir lá olhar a armação, você vai lá e explica pro cara, porque tem uma hora eu não consigo falar que eu vou ver toda a armação de todos, eu não consigo, mas eu tenho um processo. Então o engenheiro tem que ir lá. Eu tenho um mestre que ele é treinado, né, o seu Zé, que ele anda de toda a concretagem, ele vai lá e passa e vê. Então você vai, tipo, pô, aqui eu tô com... Eu não preciso... Sim. Tem que me preocupar, mas, cara, passei isso aqui. O Fernando pega uma parte, aí a gente tem os coordenadores. Então, assim, cara, tem que ter toda uma estrutura para isso, né? Tem que ter confiança. Tem que ter uma coisa que é difícil, né, cara? Não é fácil isso. É saber entender o erro. Porque esses caras vão errar. Né? Então, assim, só que tem que ser um erro que é o seguinte, que não pegue o nosso nome, que seja um erro que seja controlado. Por isso que a gente tem um índice de absorção muito grande dentro da empresa. Ou seja, o estagiário vira engenheiro... Sim. E aí o que eu espero é o seguinte, né? Você vai formando o profissional. E esse ali, cara, né? ele é estagiário. Então, eu falo, cara, você pode errar mais aqui, porque não é a tua... Maior que você vir engenheiro, cara, já não dá mais. Sim. Pô, você foi pra segunda obra, pô, desculpa, cara. Então, assim, tem que... as fases de, sei lá, o Pablo Marçal, coach, tem que errar diferente. De novo, fácil falar, difícil fazer. Sim. Mas... é o que a gente tenta fazer, tá, Nicolas? Não é fácil isso, né? E, cara, não dá pra ir no micro, né? Às vezes você vai no micro, né? Por exemplo, tem coisa que me incomoda, né? A gente sempre gostei de identidade visual. Então, chegar na obra... Cara, eu gosto de... A gente tem lá, né? Plaquinha de obra. Plaquinha de obra. A gente, cara, gosto que todos as os funcionários baias, tenham foto da família. A gente, toda a obra nossa, a gente faz um display, né? Que eu me comprometo com segurança. O canteiro de obra da MZ3 é... O que padrão eu tento fazer ali, assim, né? Bacana. O cara tem que... O canteiro é de obra da MZ3, não é do engenheiro que está lá. Sim. O engenheiro que está lá, ele pode contribuir com uma ideia para que isso vire uma lição aprendida que a gente vai replicar. Mas não pode ser assim, ó, o meu canteiro é do meu jeito, o canteiro do Lúcio de outro e tal, entendeu? Isso pegou muito para mim no tempo que eu estava na Cirela. Na época que eu estava, a gente estava com 40 canteiros em São Paulo. Nossa, cara... E aí, mesma coisa, tipo, eu tinha muito contato com o diretor de engenharia, os Orges da época. Cara, como é que você faz? Cara, é tentar estabelecer padrão para o padrão ele ser maior do que a questão das individualidades. Né? Sim. Você não pode silenciar as individualidades porque, cara, o cara às vezes pode ter uma ideia boa, né? Mas ela não pode se sobrepor ao seu padrão. Na dúvida, cara, segue o padrão. Tá aqui, ó, os mandamentos estão aqui. O jeito de fazer. Mas não é fácil, tá, Nicolas? De novo, né? A gente tá com um volume de obra grande, né? A gente tá passando por um momento aí, né? Acho que saiu hoje índice de desemprego, 7 ponto alguma coisa. A gente já teve
esse número de desemprego no Brasil, se a gente olhar lá antes pré-Copa e pré-Olimpíadas, só que a gente tinha mais massa de construção civil. Hoje a gente está com esse número baixo, com menos funcionário. Então, se começar a ter mais obra, vai bugar. A gente já está passando por isso. Né? Acho que a gente tem um problema geracional também, aí parece velho chato falando, mas assim... Mas é verdade. Acho que a gente, assim, né? Apesar da gente ter um salário que eu acho, né? Cara, não é bom, vamos lá, estamos no Brasil, tá? Não adianta, não, porque é na Suíça. Cara, Brasil, vamos comparar com Angola, sei lá, vamos... Série D aí, vamos na nossa. Não adianta, não, porque é na Suíça, cara, vamos lá. Dentro do jogo que a gente joga e dentro das condições do Brasil, a gente tem um salário, de novo, né? Eu tenho um índice de analfabetismo, a gente tem, né, no setor, que ainda é importante, né? Pô, um cara analfabeto tem um salário aí que é quase 40%, 50% acima do salário mínimo, entendeu? Então, só que o cara não quer isso, porque ele pode ser um Uber, ele pode... Pode ser o próprio patrão, né? O patrão entregar iFood, né? A gente também tem uma questão aí, pelo amor de Deus, não quero entrar em política, que é mas de bolsa, apagão de mão de obra tipo que a gente tem falado aí, pra que né? eu vou fazer isso se eu ganho isso aqui quase igual para ficar em casa? Então, sim, a gente tem esses problemas aí, mas o problema é o seguinte, tá, Lúcio? Que eu acho que esse, Nico, que tem me preocupado. A gente fica falando da base, né? Que na verdade para mim não é a base, é o topo, porque é o cara que vai fazer. Mas assim, vai na Univap lá hoje, vê quantos cursos de engenharia, quantos alunos tem. A Unip não tá tendo curso de engenharia civil, cara, na Unip. Então você tá tendo menos procura, cara. Sim. E aí assim, eu tô olhando muito para minha... Será que isso é geral? Será que todos os cursos estão sofrendo? Esses caras estão saindo daqui para fazer EAD na XPTO, que não vai formar nada. Então, assim, a gente tá tendo dificuldade de estagiário, cara. Verdade. Então, assim, não é só o pedreiro, é o cara que precisa. Sim. Então, eu acho que como setor e como Brasil, assim, não existe melhora de produtividade, melhora de PIB num país que não passa por formação de engenharia, cara. Eu leio de vez em quando, né? Gosto de ler de vez em quando. E aí, cara, tudo que você lê aí, cara, Coreia do Sul, Índia agora, China, cara, passa aumento de PIB, aumento de IDH, tudo civil. Passa por... Construção civil, né? Civil, move eu não estou falando só de construção civil, estou falando de tudo, de engenharia, de conhecimento, entendeu? Então, isso me preocupa. Até aquilo que a gente... sei lá, o Steve Jobs não fez faculdade, não precisa falar. Cara, você não é o Steve Jobs, cara. Então, menos, entendeu? Tem que estudar, tem que se esforçar, né? E essa é uma dificuldade que eu vejo hoje que a gente vai ter que colocar. Isso ajuda num processo que eu acredito muito, que são os processos de industrialização, né? A gente lá dentro da Convap, né? Eu também estou dentro da Convap lá com o pessoal, né? A associação aqui das construtoras. A gente tem trabalhado muito forte no sentido de formação de mão de obra profissional. Mas a forma como a gente constrói também vai ter que começar a mudar, né? A mudar, entendeu? A gente... não tem como a gente... Eu não gosto muito daqueles caras, a gente empilha pedra ainda, porque eu acho que dá para empilhar pedra de várias maneiras. Dá para você fazer, de novo, bloquinho, né? Dá para você fazer alvenaria estrutural com um projeto extremamente industrializado, fazendo 50 metros quadrados por dia, e dá para você realmente fazer 10 metros quadrados de alvenaria por dia, né? Então... o formato dá para se discutir. Mas eu acho que os sistemas industrializados vão entrar forte. Tem que entrar forte. Entendeu? A gente não vai ter opção. Tá? E isso vai envolver tudo, cara. Porque vem desde uma discussão tributária, por que você não dá para usar pré-moldada, por causa do ICMS e tal, até uma mudança cultural de venda, né? Porque hoje assim, drywall não pode ir porque o corretor diz que o comprador não vai querer e, não vai mesmo, como é que é isso? A gente tem visto, né? Uma das coisas boas daqui de a gente estar em São José é de estar próximo de São Paulo também, né? Então, cara, eu tenho ido em obras em São Paulo, Trisul, Tegra, tudo cara, é drywall inteiro, cara. Faz só a laje ali. Cara, faz a laje,
toda, rápido, né? toda a infraestrutura por baixo, o cara não embute nada na laje. Então, assim, o apartamento é 100% forro e 100% drywall. Até assim, tudo bem. O core ali, né? Até... Então, assim, caixa de escada, elevador é concreto e tal, beleza? Mas o cara põe o concreto, em vez de ele rebocar, ele vai lá e bota a placa de drywall na frente. Tipo assim, e por fora é alvenaria e ele chapeia drywall, não é que ele vai lá e passa gesso. Pra ter um cara... Então, assim, tá vendendo, tá fazendo, entendeu? Então, a gente acho que vai ter que ter essas discussões difíceis, né? Porque a mudança tá aí. Mas cara, é mercado, né? Jeito, Aí o corretor vendendo, tal, o mercado aceitando, acho que... Mas o mercado vai se autorregulando. Ele vai criando os problemas e encontrando as soluções e uma coisa vai puxando a outra, porque isso reflete no preço. De repente, pô, você tem o drywall, você tem a alvenaria convencional, pô, de repente você tem um preço atrativo, uma coisa desempata a outra. O custo, né? E a gente, como tem porque visto, se for mais barato, o pessoal vai usar o drywall. Honestamente. E às vezes assim, né? Tudo bem que o Brasil, às vezes, você vai ter um preço um pouco maior, mas você vai ter um valor muito maior. Às vezes você vai ter um desempenho muito melhor. Você vai ter uma questão de manutenibilidade, como você falou, muito melhor. Então, talvez não vai dar para ser faixa 1 ali, habitações de interesse social, que você tem que ter uma operação, mas um cara que tem escolha, às vezes, a gente tem visto, né, em São José, o movimento aí de casas steel frame, a gente tem visto isso aí. Então, eu acho que já... Agora, né, o incorporador, eu vejo o lado do incorporador também, né? O nosso ciclo é muito longo, né? O cara, até ele comprar o terreno e ele desmamar, vamos pensar do saque, nós estamos falando de 10 anos, né? Então, assim, o risco é muito grande pro cara falar, não, eu vou bater no peito, agora vou fazer tudo de drywall e tal aqui, depois mica e não vende, vou cara. Lançar a tendência. Entendeu? Quem vai primeiro, né? Fica todo mundo ali. Piscina gelada, entendeu? Então, assim, você tem que tomar cuidado. Mas eu acredito que esse movimento, cara, vai vir, e a Convap tem parte nisso, o setor produtivo. A gente tem aqui em São José o PIT, né, o Parque Tecnológico também trabalhando. A gente mesmo tem se aproximado bastante do CTE em São Paulo, né, que é um hub aí importante. O CTE, né? Fala um pouco sobre o CTE, que você está lá no CTE, né, a única empresa aqui do Vale que está no CTE. A gente, sim, né, de novo, eu sempre tive essa veia de gostar de estudar e tal, né. O CTE, né, o Bob de Souza, Roberto de Souza, que é o proprietário do CTE, ele foi o cara que começou com a onda das ISO lá atrás, aí, tô falando no começo dos anos 90, né? Então ele foi o cara que encabeçou esse movimento lá atrás de certificar as empresas para tirar a ISO, né? E isso teve um movimento muito grande por um período aí, né? O CTE começou com isso e hoje ela é uma empresa de consultoria, tá? Então ela faz, assim, tanto que hoje ele tem vários braços, né, dentro do CTE. Ele tem trabalhado muito com a questão de sustentabilidade. Acho que ele no Brasil, a empresa que mais certificou empreendimentos para selo verde, né, para os Green Build. Acho que, sei lá, 70% dos prédios comerciais no Brasil, eles tiveram participação. Então, eles ajudam muito nessa parte, é um braço. Estão pegando muito agora na parte do ISG, a questão do carbono. Então, assim, eles são bem alinhados. E por ele ser um hub importante, né, ele criou aí há uns 4 anos a rede focada em digitalização, industrialização, aonde ele faz essas provocações e grupos de estudo, né, com construtoras, fornecedores, investidores. Então tem toda a cadeia, né? O setor educacional, então o Senai, o Liceu de Artes e Ofícios está dentro também. Acho que o único hub que não está ainda é o governamental, mas como ele consegue criar esse corpo, fica mais fácil ele chegar, né? Sim. E aí a gente dentro da MZ3 olhou e falou, cara, é importante isso aqui, porque hoje lá ele chama de comunidade técnica, né? Os CTs, ele tem 16 CTs, então tem desde de inteligência artificial para marketing, interessante, até banheiro pronto, industrialização, offset pesada, assim, fachada pré-moldada, prédio montado.
E aí, e assim, a gente dentro da MZ3 criou alguns embaixadores que estão dentro desses CTs trocando ideia. E assim, o que é legal, você vai lá eu participei ano passado do DBIM, né? Legal. Pô, você tá com os caras que fizeram a norma de BIM. É a fronteira do conhecimento do BIM ali. Você tá com a Tegra que tá fazendo, que você chega na obra. Não é que você viu o chinês lá, fui visitar a obra da Tegra, que o mestre de obra tava com tablet e tudo, e tem assim, a sala de engenharia tem um baita de um painel interativo que os caras gira tudo e tal. E aí você pergunta pro estagiário, pro engenheiro, que eu sempre gosto... Porque os caras só contam as pingas boas, né? Eu sempre vou no canto. E aí, qual é o B.O.? Isso aqui é só por hoje ou é real mesmo? Não, tá funcionando mesmo, cara. Eu vou lá, tiro dúvida e tal. Então, assim, tá acontecendo. Que legal. Então, eu acho que a gente tá passando por um momento mesmo de disrupção, né? Tanto na parte de projetos, o BIM e tal, quanto essa parte. Então, o CTE eu vejo ele como um braço importante. Eles têm muito material, e-books e tal, e ajudou a gente a ter uma postura de, cara, não dá pra ser, céus, tá tudo, não dá pra mudar, a construção civil é tudo, cara. Tem que pensar fora da caixa. Uma visão mais proativa mesmo, né? E você vê o que tá acontecendo. Então, tem ajudado bastante a gente nessa jornada, né? A gente fez um trabalho também de Lean com eles, então a gente acredita toda bastante. Essa implementação do Lean aí, né, do 8 dias para 3 dias foi feito com a CTE, né? Então eles... Esse especificamente não foi com o CTE. Esse foi com outro consultor, que é o Conte, o Sérgio Triconte. É um cara também, hoje ele é consultor nosso, é um cara sensacional, tá? Depois a gente teve trabalhos com o CTE, tá? Mas esse primeiro aí foi com o Conte, que é um consultor... Bom, o cara foi pro Japão, ele assim... E por que esse consultor pra gente fez uma grande diferença? Porque normalmente a gente pega muito consultor de Lean com base de indústria. Sim. Aí o cara vai na indústria e vem, nossa, mas vocês têm que pintar o piso e tal. E ele não, ele é um cara de construção civil. Então ele sabe, cara, das nossas mazelas, dificuldades, a nossa cultura, a questão da mão de obra. E por isso que ele foi, tipo assim, foi muito certeiro. E ele tá com a gente hoje fazendo um trabalho aí de busca de ciclo, de implementação de algumas rotinas aí. Ele continua lá na Continua com a gente. Tá na MZ3 nesse momento aí, ele tá fazendo uma consultoria com a gente nos empreendimentos aí. E uma parte também que eu quero... Como que é o nome da pessoa? Antônio Sérgio Triconte. C-O-N-T, o Conte. Esse cara aí é famoso. É um cara que a gente pode até combinar um dia de você bater um papo com ele aqui, tá? Com certeza. Ele teve... Já dá uma palestra na terça-feira. Não, ele assim... E ele é bom de história. Bom demais. É bom de história. Tá marcado então, hein? Você tava falando... O Filipão vai ser co-host. Agora você senta do outro lado da mesa, Filipão. Mas você tava falando um pouquinho, cara, sobre BIM. Eu acho que era legal, de repente, você explorar um pouquinho do que vocês já... do que vocês já foram... Quer um café? Não, só uma aguinha, né? Tá bom. Falar um pouquinho do que vocês já se aventuraram dentro do mundo do BIM, porque eu lembro que a gente conversou uma vez, você falou, pô, Lucas, eu tô nessa jornada, apanhei até na sola do pé, desisti, voltei, acho que é uma jornada até um pouco inglória esse momento de implementação, enfim, essa parte inicial. Sim. E tô falando isso porque a gente tem visto, por exemplo, a Prefeitura de São José dos Campos hoje tem um projeto de lei que está em tramitação até para a turma que faz obra pública, municipal, para que o município passe a aceitar apenas projetos com BIM. E que a gente vê, assim, a gente dentro da Convap entende que isso, assim, tem seus pontos para lá e para cá, porque é legal, mas dá medo. É legal, mas dá medo. Assim, é uma coisa que ainda não é uma realidade. Governamental, né? Mas não funciona, né? Assim, existe um incentivo, assim, existe uma tendência, vamos dizer, que a gente vê claramente direcionando para o BIM. Agora, existem dificuldades reais para implementação e para que se torne alguma coisa prática, de fato, no nosso dia a dia. Aí você, como alguém que eu sei que já caminhou bastante nesse sentido, o que você vê do BIM hoje? Qual a implementação dele hoje na MZ3? E o que você está vendo para... Cara, eu penso assim, tá? Que eu acho. Assim como a gente está passando dificuldades com obra, com mão de obra e tal, o setor de projeto também está passando dificuldade. Beleza? Então, para mim, assim, até antes de chegar no BIM, uma das coisas que a gente tem que discutir bastante, fomentar e tal, cara, é fazer projetos
bons, não sei, projetos que realmente sejam produtivos, projetos que não tenham, então acho que essa é a primeira fronteira. Eficientes. Projetos eficientes, tá? Então assim, às vezes você vai lá e xinga o cara da obra que não está tendo produtividade, você vai ver o teu projeto é totalmente ineficiente, não é modularizado. O cara trabalha com alvenaria estrutural e trabalha com módulo 3, tá ligado? Tipo, é inconcebível isso, né? Então acho que essa é uma parte. Falando do BIM especificamente, né? BIM não é ferramenta, BIM é processo. E toda mudança de processo não é tão simples, né? Eu vivi uma primeira onda do BIM também nessa fase aí pré-Copa do Mundo, tal, o Brasil, aquela época do Cristo voando, tá ligado? Pô, tava na época dessa... isso aí deu um azar do cara. Isso aí, era Times. Pô, tava sirena, não, desenvolver. Pô, cara, veio a primeira crise e não sobrou um, bicho. Porque... Na hora que, vamos lá, nosso setor, como ele é um setor de ciclo longo, cara, a hora que vem a crise, você começa a desligar aparelho, né? Tipo, vamos lá, ó, você não precisa de dois... Desligando a luz ali, né? Economizando. De dois rim, não, é só um, pá, ó, um pulmão, vai, pá, precisa... Um olho cara, só, né? Um olho só. É assim, cara. Então assim, aí chegou naquela, que BIM, bicho, vamos fazer o feijão com arroz e bora, né? Então... morreu. Cara, a tecnologia evoluiu, então os custos diminuíram, a complexidade dos projetos mudou. Cara, você vê uns empreendimentos em São Paulo, aqui mesmo, São José, que a gente está fazendo Kingdom, Wonder, 300 apartamentos, tipo assim, a complexidade aumentou, então a responsa aumentou. Então, hoje eu entendo, cara, que veio para ficar. A gente vai ter que virar essa chave, tá? Você falou um pouco de prefeitura, setor. Eu acho que assim, o setor público ele tem uma obrigatoriedade de talvez ser um indutor, mas ele tem que tomar cuidado para ver se ele também está preparado, né? Senão ele fala tudo isso lindo. Hoje, cara, para a gente fazer a BITS na prefeitura, eu tenho que levar... Eu não consigo subir os arquivos no computador porque não consegue. Então tem que ir lá, pegar um pendrive... cópia impressa. Então, tipo assim, é uma mudança que coloca muita coisa. E assim, outra coisa também do BIM, que aí tem cara que já começa a viajar. Não, o BIM, eu vou apertar um botão, vai sair o meu orçamento automático com... isso que todo mundo acha. Expectativas, calma, bicho, é um pouco... Vai fazer a parede sozinha, né? A gente ontem fez um evento na Convap, né, sobre inovação tecnológica, e a gente teve um escritório de arquitetura que hoje é um escritório de São Paulo, que hoje 100% dos projetos dos caras são feitos em BIM. Foi uma escolha dos caras. Ó, a gente vai nessa linha e vai fazer. E é isso mesmo, tá? Porque eu fui lá, conheci os caras, tive a oportunidade de trabalhar, é 100% BIM. E vimos também uma empresa que ajuda numa consultoria de gestão BIM, né? Então tem gente fazendo. Mas assim, é muito do que você quer. Você quer o que no BIM? No primeiro momento, acho que a gente tem que, de novo, eu comecei para chegar nesse momento. Cara, tem que ter projeto eficiente. Então, para mim, a primeira fronteira do BIM, cara, vamos fazer um projeto decente, projeto compatibilizado, um projeto realmente pensado em produtividade, que a gente consiga... Cara, eu sou de obra. Cara, a gente se vira nos 30 lá. Mas a obra não é para isso, cara. A chance da gente tomar decisões erradas da pior forma possível, se você jogar essa responsabilidade, é muito grande. Sim. Entendeu? De novo, a gente, aqui mesmo, a gente está com 5 obras acontecendo, vai. Eu não tenho a mesma, assim, a gente não tem todos os engenheiros com a mesma experiência, então assim, não dá para ser repassado isso para o cara. O projeto tem que vir resolvido, então eu acredito muito em projeto de produção. Projeto que é com a visão de quem vai lá executar, ele tem que resolver a vida do pedreiro, entendeu? E aí, esse é um ponto. Então assim, para mim a primeira fronteira do BIM é isso. Cara, vamos resolver essa parte, vamos ter cronogramas assertivos. É que ali no BIM, né, ele já liga o cronograma, o orçamento, várias coisas ali. Então, mas né? depois estou falando, achei, Lúcio. Mas primeiro, o pessoal pensa só no desenho de 3D. Então. Aquilo lá é só um pedacinho. É a ponta do iceberg. Mas eu acho assim, ele é um pedaço, mas ele é o pedaço inicial. Sim. Cara, começou com isso, aí você vai começar a embutir. Cara,
eu vou ter 50% do meu orçamento dentro do BIM. Então eu vou apertar o botão, não vai sair 100%. Hoje as empresas hoje do Brasil de construção civil que estão mais evoluídas, cara, aquelas que estão fazendo BIM de tudo, cara, chega lá em 80%, 85%. Aí você pega o cara tá aqui, não, eu quero 100%, quero apertar um botão, não vai, cara. Não vai. Então começa assim, eu vou ter um quantitativo de, sei lá, estrutura, pra ser desse jeito, né? tal. O bloquinho de uma porta tem que ter a fechadura, a informação que você vai colocar lá tem que ser muito... o batente, complexo. então é muito complexo, o peso. Então assim, por isso que assim, a expectativa tem que estar alinhada. Mas acho que dá para fazer. Cenário de planejamento. Pô, vamos lá, em vez de eu ficar fazendo o plano de ataque na raça real, não, não, vai lá. Cara, simula lá, e se eu começar a estrutura desse jeito, não, só vou fazer a projeção da torre, depois eu vou fazer a periferia, você consegue fazer isso, tá? E aí, para fazer isso, você não precisa de ter 300, você não precisa lá do dado, do quantidade de aço, né? Então às vezes o cara faz um modelo um pouco mais simplificado que consegue fazer. Então assim, eu acho que esse tripé é o tripé inicial. Então, projeto muito bem feito, né, compatibilizado, um orçamento que não é o 100%, é você alinhar a expectativa e você ter aí essa questão do planejamento. Planejamento lean ali. E assim, e conversando com... mesmo que não seja lean, seja um planejamento, mas que você consiga simular realmente no computador ideias que você tem na obra, né? E aí, para tudo isso é importante o quê? Ter alguém que tenha visão desse cenário. Não adianta assim, o cara é gênio no BIM, mas nunca tocou uma obra, ele não vai saber fazer o cronograma, noção, né? Tá ligado? Não vai saber, não vai conseguir fazer essa junção. Por isso que, para mim, né, a questão que a gente tem tentado desenvolver bastante junto com os projetistas, né? Cara, é a antecipação desses caras trabalhando no projeto. Então, cara, eu preciso de uma solução que seja econômica e interessante. Vamos pensar em projeto estrutural. Cara, alvenaria estrutural. Porque assim, eu vejo muito... Né, eu tive uma conversa um tempo atrás com um engenheiro estrutural. Não, alvenaria estrutural. Eu fiz um prédio, cara, que eu troquei de alvenaria estrutural para estrutura convencional. A estrutura saiu 10% mais barato. Os caras trocaram. Eu falei, cara, a decisão não é essa, cara. Você tem que olhar o todo. Você só olhou o seu. Se você olhar o seu, beleza, mas e aí? O revestimento depois? Sim. E o prazo? E o ciclo? E tudo, cara. Então, assim, às vezes o melhor do projeto não é o melhor seu. Perfeito. E você tem que... A gente sempre está buscando o melhor do projeto. Visão global. Visão global. Total. E a gente, assim, né? Um pouco levantando a bandeira, né? A gente tem que investir em projeto, cara. A gente, como construtor, incorporador, a gente tem que investir nisso, né? A gente pega aí... não quero aqui arrumar confusão, mas, né? Você pega aí corretagem. Quanto que é a corretagem? 4%. 4%. 4%. Quanto que é que você tem de verba de projeto aí? Putz... Não é 4%, não é 4%, eu te garanto. não. Você entendeu? Não é 4%. Não tô falando que os caras estão errados e tal, mas assim, são coisas, discussões que a gente tem que ter. Sim. Porque assim, o projeto, cara, ele tem um peso muito grande. E às vezes você chega lá no meio da obra, puta, não tá dando, o nosso orçamento tá errado, e você começa a querer tirar valor, né? Acertar numa decisão que, se fosse na época do projeto, seria você já tinha resolvido. Você tinha resolvido muito mais fácil. Entendeu? Então o projeto não pode ser contratado pelo menor preço. O projeto tem que ser resolvido pelo aquele melhor desempenho que você vai ter. O menor impacto. Entendeu? Então, né, a gente... cara, hoje tem empreendimento nosso que tem 45 projetistas diferentes, cara. E isso também é uma coisa que pulverizou, né? Hoje você tem o cara... Às vezes o cara do ar-condicionado não é o mesmo cara da ventilação e você tem muito mais especialista. Mas, de novo, os caras têm que entender que o melhor do todo, às vezes, não é o melhor seu. Perfeito. Aí você tem que ter essa visão. Mas, respondendo e voltando, cara, eu acredito muito no BIM. Eu acho que a gente vai passar, como eu acredito na industrialização, e eu acho que isso a gente está passando por esse momento aí, cara. Excelente. É fato, né? A gente vai vivenciar isso. Estamos vivendo, né? Estamos vivendo. Já é realidade para todos. Já é realidade, né, cara? Maravilha. Nossa, o planejamento hoje, né? A gente falou de Lean.
O Lean, qual que é a diferença de um planejamento normal para um planejamento Lean? Só para dar um briefing pro pessoal aí. Cara, vamos lá. O Lean veio do modelo Toyota, né? Ele nasceu com o modelo Toyota pós-guerra, né? Então, a diferença basicamente do sistema Lean para o sistema normal, você tenta fazer o planejamento sem folga de tudo. Você tenta ser o mais eficiente em todas as suas atividades, né? Então, normalmente, como é que a gente fazia o planejamento antigamente? Eu vou fazer um ciclo de 5 dias na laje, mas bota 10. Não sei o quê. Bota... Então, assim, você vai criando folgas durante o processo, porque você sabe que vai dar errado. O Lean, a visão é totalmente ao contrário. Nós vamos fazer um desenho de planejamento de produção para você conseguir fazer essa atividade no prazo que você está se compondo a colocar. E você vai deixar uma folga, um pulmão, que a gente fala, total final. Então, hoje eu não atingi, dá para me atingir, amanhã não dá, então estou pegando aquele prazo final. Então, você tenta trabalhar o mais enxuto desde o começo. Tá? E ele pega muito nessa visão de processo mesmo. É o planejamento. É o planejamento. Antes, então não é assim. Antes da obra começar. Antes Exatamente. de ir para o terreno. É o que eu falei. O que mata muitas vezes a gente na produtividade não é a ineficiência do funcionário. É a nossa ineficiência de não cobrir a eficiência do funcionário. Ficou bonito isso aí. Prepara o corte. Prepara o corte. Baixou o Pablo Marçal. O que acontece? Muitas vezes a gente vai lá e fala, pedreiro no tal, aí você vai ver, cara, falta argamassa, você não botou o equipamento no lugar certo, o cara tá trabalhando com equipamento tal, o ajudante dele não foi treinado minimamente para saber o que ele tem que fazer, o pedreiro não sabe o que tem que fazer. Sim. Não, eu quero que você faça disso para cá. Então, assim, a gente tem que ser facilitador. E o Lean, ele bate muito nessa tecla. Cara, o cara tá lá para você tentar fazer a produção dele ser a maior possível, cara. E aí tem premissa, né? E não é fazer o maior possível, dane-se qualidade, dane-se... Não, é com o máximo de qualidade. E a gente percebe isso, cara. Quando você faz as coisas direito, a produtividade aumenta e tudo aumenta. Cara, é muito louco, às vezes a gente tem essa visão de tipo, para fazer bem feito tem que ser mais caro, que não sei o que, cara, e você consegue ver que, dá para produzir muito mais, com qualidade muito mais, porque você não tem retrabalho. O Lean pega muito nisso, né? Então, cara, o que você está fazendo? Você vai fazer uma vez. Você vai fazer uma vez, cara. Você não pode, tipo, se eu faço, vamos lá, né? O cara faz a forma mal feita, aí o pedreiro faz uma alvenaria bizarra, e aí o cara do embolso reboca errado, depois o gesseiro não sei o quê, porque aí quem vai consertar é o pintor. Não, agora você tem que... Entendeu? Na pintura, cara, né? Ou é o marceneiro, sei lá. Não dá, cara. Você fez aqui, vamos fazer um checklist pra gente poder fazer. Então, pra mim a diferença fundamental do Lean, e por isso que assim, né, a gente já falou de faculdade e tal. Cara, eu não tenho esse número, eu acho que nem tem esse número nas faculdades, mas eu sempre falo que minha vida é um experimento social. Eu sempre estou comparando minha vida com a realidade. Então, assim, na minha turma de 60 caras lá que formaram, era 30-30 lá, a minha mulher na Unesp lá. Cara, dos 60, 50 foi para gestão de obra, cara. 60 foi tocar obra. 3 ou 4 saiu da área, 3 ou 4 foi fazer projeto e, sei lá, os restos viraram pesquisador. Foram para a Unesp, tinha essa pegada. Né? Então, assim, é gestão, cara. E a gente não abriu um cronograma, não existia nessa época. Então, assim, tem que saber fazer um planejamento, a gente tem que saber. E o Lean tem essa visão, tá? Então, assim, eu acredito demais, cara. Acho que, de novo, a gente tem visto resultados. Hoje, assim, você pega ações, empresas de capital aberto, tá? De baixa renda. Que aí você separa os meninos das crianças, né? Tipo, a Cirela, tal, lá, AAA, não sei o que lá. Mas, cara, pega os caras ali. Pô, você pega a Cury. Ela tem tido resultados significativos aí em bolsa. Por quê? Cara, pegou em Lean, cara. Ela foi lá e veio, é o planejamento, entendeu? Eu tenho que ter um projeto. E o Lean não é pro Lean de obra. Eu tenho que ter um projeto Lean. Eu tenho que ter um escritório Lean. Eu tenho que ter uma obra Lean. Eu tenho que ter um pós-obra Lean. Ele acaba tendo uma cultura que a esteira toda vai te contaminando, tá? Não é fácil. A gente, cara, tá
tá contínuo nessa, ali, né? Contínuo. Manter. A gente tenta fazer não é só benchmark. implantar, né? Tem que manter. Cara, o mais difícil é manter. Sim. A gente, por exemplo, o Conte, que foi um consultor que a gente trabalhou lá atrás, por um período, agora nós sabemos. Deixa. Volta o cara, porque ele tem que ficar ali puxando o tempo todo. Cara, precisa do cara tem experiência, o cara sabe. Cara. Tem uns caras que assim, cara, E o que é legal, né, assim, né, que a gente também, a Convap, a gente... Tinha cara que assim, tem cara que tem o ídolo do Neymar, tá? Os meus ídolos eram o Conte, era o Ernesto Tomás. E a gente hoje consegue trocar ideia com esses caras. Fala, eu tô com um problema aqui, vem aqui ver, assim, cara. E faz total diferença. O cara chega na obra, ele nunca entrou na obra, parece que ele... Tá cara, lá... Isso também, tá? Experiência, cara. A gente não pode, tipo... A gente tem muito essa coisa de jovem. A gente, cara... Cara que tem hora ali, que tem concreto na veia, meu. Cabelinho branco já ali de obra, né? O olho e ele, tipo... Sabe impressionante. O cara veio na obra, meu. Parecia... Ele tava conhecendo melhor obra que o engenheiro da obra. Você fala, caramba, bicho, como é que pode? O cara acabou de chegar. Porque o cara sabe, velho. O cara não conhece. Então, a gente tem que ter humildade nesse sentido de conseguir ter esses contatos, esses milindros e ter humildade de ouvir, cara. Com certeza. Esse benchmark, pra mim, é essencial. Mas eu vejo aí o Lean como algo, cara, que veio para ficar aí, não só a gente vê outras empresas. E de novo, não tem porte, tá, cara? Você pode fazer uma reforma do seu apartamento Lean, tá? Tem. E aí, assim, cara, tem muita bibliografia. Muita. Né? Isso é uma... O conhecimento tá aí, né? O conhecimento tá aí, cara. Você tem muita coisa de acesso, não precisa... Não, vou falar com... Não, abre o YouTube aí, cria uma metodologia que você consegue aprender alguma coisa. Legal. Bom, a Convap. Você, diretor hoje na Convap, está sempre nas palestras lá, faz as aberturas, né? Então, é um orador muito bom. Toda a turma da MZ3, inclusive, né? Dicas de passagem, o Felipe, o André, mundo, né? Fernando, tá lá, né? A turma, a empresa é muito atuante lá na associação. A gente... Cara, a Convap eu respeito demais, tá, cara? É uma associação, ela tem praticamente a minha idade. Isso, acho que a Convap foi assim, vou falar, cara, de cabeça, tá? Mas acho que ela foi fundada em 1º de agosto de 80 e eu nasci em 2 de agosto de 80. Assim, é bem próximo, assim, tem a minha idade. Então, assim, cara, a gente está pegando um trabalho que vieram muitos outros caras que são ícones, né? Então é uma baita responsa. Com certeza. A Convap não... né? Mas ao mesmo tempo eu tiro o chapéu, cara. Porque assim, como eu já trabalhei em Bauru, conheço outras pessoas, assim, a gente tem muito benchmark pessoal de Jundiaí, Piracicaba, cara. O trabalho que a Convap faz em todos os sentidos, de realmente entender a sistemática da cidade, entender a sistemática das empresas, né? É um trabalho sensacional. E eu sempre gostei esse viés, né? E aí vem a questão da cultura que você acabou de falar, Nicolas. Sim. Cara, tá tendo uma palestra que nem a gente teve essa semana aqui. Fantástica, ontem, né? por sinal. Puta de uns caras. Excelente. Entendeu? Tipo, o Paulo Oliveira foi um cara que ontem falou, da Aratal. O cara era o CEO da JHSF, cara. O cara tava aqui com a gente, entendeu? O cara foi um dos idealizadores lá da Fazenda Boa Vista. Não, e tal. ele tá liderando o negócio da industrialização na construção civil. Cara, né? O então, cara tava assim, lá. O cara tava aqui, a gente já conseguiu trazer Ércio Tomás. Pô, tem um monte de... O Marcelo Terra teve aqui. Sim. Recentemente, cara, Inclusive teve aqui com a gente. Então, teve aqui com vocês aqui, contando as mentiras, e é isso aí. Então, assim, a gente, tem um puta peso, cara. Então, assim, é gostoso, né? E Bom, de novo, cara, o que eu acho muito legal do espírito da Convap, ninguém tá descobrindo a roda. Sim. A gente não tem nenhuma mudança. Ninguém... Não, eu fiz lá um pé de feijão que eu ponho lá e o concreto sai. Ninguém tem, cara. Então, assim... E os nossos corpos técnicos são curtos, cara. Pô, eu trabalhei na Cirela, quando eu tava na Cirela, a gente tinha 40 canteiros. Então eu tinha um problema, sei lá... Esse copo aqui tá certo? Eles falavam, tem um consultor de copo. Liga para esse consultor aqui. A gente não tem isso, a gente sabe disso. Mas assim... Se eu juntar um pouco da... Grupo, né? O grupo, é isso aí. Network. Um pouquinho da MZ3, com um pouquinho da Marcondes César, com um pouquinho da Obratec e tal. Você vai juntando, cara. Sim. Pô, tal, sai coisa boa disso. Então, esse espírito coletivo, pra mim, faz toda a diferença, né? Sim.
E a gente, claro, tá no mercado, cada um tem um sistema de imagem. Cara, tá todo mundo querendo o melhor da cidade. Ninguém se vê como adversário aqui. Né? A gente tá lá, o cliente tá lá fazendo escolha, cada um tem o seu mercado. E então, esse espírito, se não fosse assim, eu não participaria. E são até as discussões que a gente tem com a Maria Rita, que hoje é a presidente, mesmo com os outros presidentes, porque assim, a gente tá lá porque a gente acredita. Então, a gente faz mesmo, o Nicolas tá aí, um drone pra cima e pra baixo, um monte de coisa. A gente sabe. A gente tá pilotando drone agora? A gente faz porque a gente sabe que, cara, é gostoso fazer. Corre pra cabecear, né? É isso. É isso aí. A gente faz com gosto mesmo. Legal. Agora vamos falar um pouco da cultura da MZ3, né? Você tem lá um slogan, por um Brasil melhor, tá sempre fazendo visita técnica para estudantes, né? Tem o lance dos funcionários, levaram os familiares lá na semana. Sim. Pra conhecer onde o pai trabalha. Conta pra gente. Cara, isso assim, né? A cultura tem que ser forte. Né? Para você ser construtora, para você ter mão de obra própria, você tem que construir uma identidade. E assim, o slogan, cara, é um slogan porque é o que eu acredito mesmo, cara. Eu acredito que a gente faz parte de uma mudança. Nós aqui, estamos aqui na mesa, nós somos privilegiados. Pode falar o que quiser, cara. Nós somos privilegiados. No Brasil, nós somos privilegiados. Então, a gente hoje consegue criar emprego. Puta, já é uma coisa assim. A gente gera imposto, a gente faz tudo direito. Pô, a gente... O Brasil, cara, o meu avô que veio da Itália, né, ele sempre fala, cara, meu avô morava perto de... A cidade de origem dele é perto de Verona. Cara, tinha neve, terremoto, guerra. Cara, que tem tudo, bicho. Que a gente tá num país, cara, que... Tudo bem que a gente tem político, mas aí é outra praia. Tem uma praga aí que... Ok. Mas assim, tem um povo trabalhador, tal, tudo bem, tem um jeitinho brasileiro, mas cara, eu acho que o melhor é acima do pior, né? E a gente trabalha numa área, cara, assim, né? Tem aquelas esquetes que a gente vê aí, o cara não quer ser pedreiro, tipo, o cara acha que o cara que trabalha com obra é uma segunda, parece um alienígena, tá ligado? E não é, cara. Pô, os caras... A gente tem hoje, assim, carpinteiros, o seu Cosmo, um carpinteiro que tá com a gente, puta, desde a HS. O cara trabalhou, o cara tem o maior orgulho porque ele trabalhou lá na época do Odebrecht, no Saddam, lá, foi pra... Me fugiu o nome do país, o... Iraque. O cara tem foda, ele diz, o cara tem um puto orgulho de ser carpinteiro que trabalhou lá. Esse cara, o seu Cosme, carpinteiro nosso, formou 2 filhos. Ele tem um filho arquiteto, um filho que fez direito. Pô, então assim, a gente tem uma responsabilidade disso, né? Então, a cultura que a gente acredita, a cultura sim, cara. A gente é cristão, acredita em Deus, mas, cara, tem que trabalhar, você tem que fazer o seu melhor sempre. Você tem que, cara, é resiliência, você tem que fazer isso, né? E a gente acredita muito na família. Família pra gente é um tripé muito importante. Então assim, cara... O filho de um pedreiro, ele pode ser pedreiro, pode ter orgulho disso. Ou então ele vai ser engenheiro, ou ele vai ser... também do pai, né? Mostrar isso. O pai então, construiu esse então, prédio. A ideia da gente levar os caras na obra é pra sim. Porque a gente sabe, cara, pô, a gente... Concretagem, meu. A gente tá tendo um ritmo de concretagem que termina 9 horas da noite, cara. Tem dia. Pesado, né? É pesado, cara. O cara vai... Quem segura a onda disso? É a família, cara. É a esposa, o filho. A pressão para entregar uma obra, a pressão de estar no dia a dia na obra, cronograma, custo e pau, cara. Assim, eu sei que tem áreas que são, mas eu vou puxar a sardinha pro não. É pesado. Nossa área é pesada. Então, muitas vezes a família que segura. Então, pô, a esposa tá lá, os filhos tá lá se sentirem, cara, ó, é isso aqui que o papai tá fazendo, é isso aqui. Então, a gente sempre teve esse viés. Meu, traz os caras, bota os caras aqui pra olhar. A questão dos estudantes, eu sempre acreditei nisso, porque... E aí, de novo, né? Eu tive essa oportunidade. Né? Pô, a sua lá em Bauru me abriu as portas, cara. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era concreto, cara. Eu não sabia mesmo o que é concreto. Pra mim, concreto e cimento era a mesma coisa, cara. Eu não sabia, velho. Não sabia mesmo. Os caras, não. Esse cara vai aí, tudo bem. Teve minha parte de fazer, mas os caras abriram as portas. Então, assim... A gente, dentro do possível, essa semana a gente teve visita do CEPAS, sábado. Ontem a gente estava com 50 alunos de arquitetura na obra. Cara,
Não é fácil abrir a obra para 50, é uma resposta, tal, mas assim, é o que a gente pensa, cara, esses caras têm que ser picados pelo bicho que picou a gente, eles têm que adorar o que eles estão fazendo. Então, às vezes, a gente não vai conseguir ter 50 estagiários. A gente não vai conseguir. Vai ter muito cara que não vai, às vezes... Mas às vezes é um contato que esse cara, às vezes, em 5 anos de faculdade, é o único contato que essa pessoa vai ter na faculdade, com o canteiro. Entendeu? E às vezes a gente pode estragar o cara quer ir pro canteiro, ou ele quer virar projetista, mas assim, o cara tem que ir lá olhar, ver o que é um cremalheiro, o que é uma concretagem. Então, a gente tenta fazer isso no viés mesmo, cara, não é marketing, não é nada, porque a gente acredita mesmo que isso vai fazer diferença para essas pessoas virarem. E a gente tem hoje vários exemplos de pessoas, né? Homens e mulheres que estão trabalhando com a gente que participaram de uma visita há 4, 5 anos atrás. Eu lembro que você falou lá um dia e tarará, entendeu? Então, assim, eu não vou mudar o mundo, mas dentro ali desse horizonte que a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode, cara, com as condições que a gente tem, estamos no entorno seu ali, quem sabe, né? Exato. As pessoas que estão próximas. De novo, cara, eu acredito demais na formação. Então, assim, eu até queria fazer mais pelas universidades e tal, porque eu acho que, cara, é fundamental. Entendeu? A gente tem essa... A gente pode, não é assim, abrir o canteiro, mostrar e tal. A gente até dentro da Convap, a gente tem lá o Clube dos Engenheiros que a gente faz visita em obra e tal, para ter essa troca mesmo. Né? Acho que isso é bacana. Mas cultura é todo dia, cara. E cultura é exemplo, né? Essa é a resposta, né? Então, assim, não adianta o Felipe falar tudo isso e não vai na obra, tratar mal os caras. Então, assim, cara, você pode passar em todas as obras da MZ3. Lá tem a placa da Convap e tem a placa da MZ3 que tá lá o número. Eu vou falar isso aqui, vai ter o número do celular, que é o meu número de celular. Tá lá. Eu não tenho 2 celulares, meu celular tá aqui em cima da mesa. É aquilo lá, porque tá lá, porque tipo assim, é o que a gente é, cara. Eu acredito nisso. Entendeu? A gente tenta dar a cara pra bater, ajudar quem a gente pode. Assim, a gente que tá ali na obra, cara, a gente vê a diferença que a gente faz na vida de uns caras, assim, tipo, a gente teve funcionário que fazia 10 anos que não via a mãe no Nordeste, conseguiu juntar e ir, e tipo, morreu, cara, a gente conseguia ajudar e vai e leva, cara, assim, e às vezes a gente é lembrado por coisa que a gente nem, cara, que foi tão pequena pra gente. Pô, você lembra aquele dia que você me deu uma carona e, cara, assim, tipo, faz e assim, mas... Mas é gigante. Para ele foi importante. Assim, é impactante. E assim, né, a gente vive, né, talvez um momento de falta de liderança. E não estou querendo esse papel muito longe disso, mas às vezes o tão pouco que você faz, cara, faz uma diferença gigante na vida desses caras, entendeu? E a gente sabe, de novo, né, tem muito cara trabalhador, muito cara querendo fazer e só precisa de uma ajuda, um apoio ali, uma oportunidade. Sim, então a cultura é forte nesse sentido, mas... É o que a gente acredita mesmo, né? E a gente acredita realmente num Brasil melhor, cara. Acho que não é fácil, tem dia que a gente fica mais desanimado, mas no final eu acho que é fato. A gente hoje, dentro do nosso horizonte, dentro do nosso mundo, a gente tem feito diferença. A gente tem certeza disso, tanto para os clientes quanto para os nossos funcionários. Né? Sim. Acho que assim, uma palavra, né, vale muito mais que dinheiro, né? Então, com esse treinamento constante, né, com a cultura da empresa, a pessoa acaba querendo mais ali, né? Sim. Pô, olha como eles são, olha como que a empresa é. Então ele leva aquilo para casa dele, para a família dele, né? Sim. Cara, a gente é o que a gente vive, né? Sim. E eu falo, cara, eu passo mais tempo com pessoal de obra do que com a minha esposa e meu filho, é fato. Eu tenho dia que 6 horas da manhã eu tô no escritório, eu vou chegar 8 horas da noite. E, cara, e assim, e por que minha esposa não briga comigo? Ela briga, mas por que ela não briga tanto? Porque ela sabe que eu amo o que eu faço, cara. Se eu tivesse fazendo isso puto da vida, ou pistola, mas ela, ela vê que às vezes eu tô lá mesmo em casa, assim, ela vê, o cara... sei lá o que ele tem, mas ele adora o que ele faz. Então ela respeita isso. Se eu não gostar, se eu faço reclamando... Senão você não conseguia também, né? Porque é pesado o fardo aí, né? A paulada é grande, mas a gente tenta levar esse amor e tal, né? E por isso que no começo aqui a gente falou, boa, né? Puta, Felipe, você saiu de direito pra... Eu fico nessas piras. Às vezes, se eu tivesse feito direito, talvez, cara, porque chega uma hora, cara, essa escolha que eu fiz, eu vou ter que dar o meu melhor nessa escolha que eu fui, cara. Então, eu tem que aceitar a realidade. Aceita a realidade e bora. Não dá pra ser, não, eu vou aí agora
sei lá, quero fazer culinária porque não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, eu vou fazer um sabático. Cara, que sabático, bicho? Nós temos 40 anos, bicho. Bora trabalhar e vamos ver o que vai ter que fazer, entendeu? Então, é o que a gente acredita, é o que a gente coloca e é o que a gente deixa de acessibilidade pro pessoal, né? O pessoal confia nisso. Tem muita gente que às vezes vem dividir problema com a gente só para dividir porque a gente tenta... A gente sabe, o cara sabe que se a gente não consegue resolver, porque a gente não consegue mesmo. Porque não foi por opção, porque não tentou, entendeu? Então, sensacional. E é por isso que a gente consegue ter mão de obra própria, ter esse turnover baixo, toda essa questão aí. Quantos tem lá hoje a equipe MZ3? Cara, eu não gosto de ficar falando de números, mas hoje a gente somando tudo, a gente tem praticamente uns 400 funcionários aí, entendeu? Nossa. Então, pouquinha gente, pô. Galera. De novo, mas né? É legal, cara. Porque a gente tem um volume de obra hoje alto e a nossa briga é para tentar fazer mais com menos sempre. A gente tem que ser mais produtivo, mas a gente ainda trabalha com muita mão de obra. Mas é admirável, né, Filipão? Porque é muita gente, é o que você falou, você está fazendo a diferença na vida de... Pô, se você pegar funcionários diretos, famílias, filhos, esposas, etc. Direto, indireto. E uma empresa relativamente nova, né? A MZ3 está com o quê? 10 anos? Vai fazer 10. Então, pô, é fantástico assim, o que vocês fizeram nesse tempo, cara. Eu tava lá no Greenville, pô, no Granville, pô, é bonito de ver, cara. Eu sempre falo isso, né, com o Marco e com o Marquinho Vituso, que assim, né, a gente pega um lado dos clientes, mas tem o cliente interno nosso, né? Total. Assim, tem corretor, projetista, cara, então assim, cara, a gente movimenta muita gente. E a gente tem uma coisa na MZ3 também, que tem muita empresa que é diferente, cara. A gente gosta de quando um familiar indica o outro, porque a gente acredita muito nesse tripé da família. Né? Então, a gente tem casais que se formaram dentro da MZ3, então tem pessoas aí... A gente tem casal que, tudo bem, entrou já namorando e casou dentro da MZ3. A gente está com uma leva agora de engenheiras tendo filhos, que estamos com 4 esse ano. Então, tipo assim... E assim, a gente olha isso com puta do orgulho, porque, cara, é o que a gente acredita mesmo, né? A gente... É pesado o clima, assim, a responsabilidade, mas ao mesmo tempo é gostoso esse engajamento, essa questão com as pessoas, né? É pessoas, cara. A gente é uma empresa de pessoas, eu falo, no final do dia. Todos nós. A gente faz. Maravilha. Cara, gratidão. Show de bola. Felipe, obrigado aí. Deu uma aula hoje de engenharia, de planejamento. Estamos aí trocando ideias. Sobre tudo aí, né? A gente, acho que conversou bastante, né? Muitos assuntos diversos aí. Você é um belo de um orador, fala muito bem, né? Ele tava um pouco ali de... Não, falou que era tímido quando era mais novo, né? Nada como uma faculdade, umas festas de república para soltar. Mas tem 400 pessoas ali para você falar todo dia. Eu acho que o que você mais faz hoje é falar. A gente fala bastante. A gente tem que ter essa... Cara, a vida vai ensinando, né? Tem jeito. A gente tem que acabar colocando. Mesmo não gostando, a gente faz, às vezes. Mas eu gosto de falar, tá? É charme. É charme. Tudo charme. Contar as mentiras, tá tudo bem. É só contar as mentiras que vai. Mas, o Filipão, eu quero só fazendo coro aqui com o Lúcio. Bom, acho que eu, particularmente, fiquei insistindo para você vir aqui, porque eu tinha certeza que ia ser realmente, o Lúcio usou essa palavra, vou usar também, uma aula, porque, cara, é sempre muito bacana te ouvir. Acho que, como falei no começo, você é uma referência do nosso setor hoje aqui na região, enfim, em vários sentidos. Então, pô, é muito grandioso o que vocês vêm fazendo, não só em termos de números, mas o que você falou aqui, pô, de cultura, de visão, de valores. Acho que pra gente é uma inspiração. Eu até brinquei com o Fernando e é verdade. O dia da família que vocês fazem lá, cara, eu copiei na cara dura e fiz questão de falar, Fernando, copiei, porque, cara, achei sensacional a ideia. Acho que isso, assim, enfim, porque é bonito de ver mesmo o impacto que vocês estão causando. Então, cara, parabéns, obrigado, pô, sensacional, super divertido trocar essa figurinha contigo aqui hoje. Então, eu que agradeço aí a oportunidade. Para mim, assim, eu acho que, com muita humildade mesmo, acho que tem pessoas que têm mais a contribuir, mas ao mesmo tempo eu sei que hoje tem pessoas que olham a gente como exemplo e referência. Sim. A gente vê, hoje mesmo a gente está perdendo um engenheiro na equipe que está indo para outra empresa e assim, você vê a conversa do cara de gratidão, de tudo que a gente fez, impactou. Então, é difícil estar nesse papel de estar falando, ali, mas se eu puder, de novo, cara,
se alguém que escutar e ver isso aqui melhorar um pouquinho, tomar uma decisão, acho que a missão da conversa valeu. Não é nada que eu falei aqui, é tudo com muita humildade mesmo. A gente não gosta de se vangloriar, e muito pelo contrário, a gente acredita. O Nicolas, quem sabe que a gente, cara, trabalha muito, tá com mão na massa. É um baita desafio, uma baita responsabilidade, né? Mas a gente acredita nisso, a gente acredita demais, cara. Eu adoro o que eu faço. Então também, assim, né, se eu puder deixar um recado aí, né, para quem for assistir, cara, estude, se dedique, que reze muito, né? Tenha também Deus, mas vale a pena. Você fazer o que você gosta é um prazer, assim. De novo, tanto que eu pedi pra vocês, cara, não vamos falar muito da minha vida, vamos falar de engenharia civil, porque assim, a minha vida hoje é quase uma consequência da construção civil, então... Difícil não falar da vida, é uma coisa só, né? Tá misturada. Assim, a gente tem bastante caos aí também, mas a gente se mistura, mas, cara, é o que eu gosto, é o que a gente faz, e, de novo, acho que é o que a gente acredita, então... Eu sempre me coloco também à disposição das pessoas, quem lê, quem quiser trocar uma ideia, quem tiver dúvida, quem vê o podcast aí, quiser... De novo, cara, eu abro a minha vida mesmo para ajudar pessoas nesse sentido. Então, se alguém tiver aí, quiser o contato, depois pega tem o número aí. na plaquinha da MZ3 lá no canteiro. Pega o número na plaquinha da MZ3. Cara, vai te ligar lá para pedir um emprego, hein? Pode ligar, a gente atende. Mas, assim, eu tento fazer o que fizeram comigo, né? Eu tive bons mentores, boas referências. Você retribuir, né? O que foi entregue para você também. Isso. Acho que é isso que vai fazer a gente ter um Brasil melhor aí mesmo. Sim. Né? Então, é o que eu acredito. Show de bola. Gratidão. Gratidão, pessoal. Hoje, podcast maravilhoso, né, Nicolas? Excepcional. Fantástico. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. E também aqui no ManzaCast e no canal do Aconvapcast. Valeu, até a próxima, um abraço.